Fala, meu Pod Pro, mais um episódio na área. Hoje um episódio maravilhoso, mais uma semana, Aldrin. A galera não tá vendo, mas a gente tá numa pegada de gravação. Caraca, É velho, um então. dia atrás do outro, Aldrin. A gente não para, cara. A gente tamo bombando, Tamo velho. bombando, né? Você tá de boa? Tô de boa, mais um Pod Pro aí. O número eu já não sei mais. Não, parei de contar já. A gente tá forte, né? Já não Tá sabe nem o bom. número do episódio É isso mais, né? aí, tá aí, galera. Aí no O episódio. João vai colocar pra vocês aí, viu? O Exato, já João tá vai aí no título. colocar, né? Mas felizes aí na caminhada, os números subindo significativamente, Subindo, mas a gente pode subir né? mais. Se É isso você aí. começar a se inscrever, você curtir, você comentar, compartilhar com quem você ama, com quem você gosta, com quem você odeia. Se você odeia a gente, quer escrever alguma coisa, vai, pra quem engaja. A gente gosta Isso. também, tá tudo certo. A gente não liga pra hate, Isso. tá? A galera do Instagram, 30% tá indo pro YouTube, né? É isso, É. tá na hora. Você é seguidor nosso no Instagram, uns 3 mil, corre lá pro YouTube, vai. A gente bateu 500, acho que eu vi agora 522 no YouTube. Isso. Nossa meta pra esse ano é 1000 no YouTube e 6 mil no Instagram. Então bora, ajuda nós. Vamos chegar lá? Tamo junto. E tem uma galera que tem ajudado a gente, né? É isso mesmo, sempre. Que Desde o começo. é o meu amigo Fernando, Academia Céltica. Você quer manter aí a forma, o seu projeto Verão 2025. O André vai chegar a 95 quilos É isso. no projeto Somos os 2025. Vai projetos. ter. Cara, eu quero ver a foto do André de sunga. Próxima semana, provavelmente vai Semana aparecer que essa vem. foto Semana aí que vem. no projeto Emagrecimento do André no Pod Pro, né? Com o nosso nutricionista Andrezão. André Luiz, que está aí com a gente. E também a Bike Hotel Serra do Japi tem nos ajudado a fazer esse projeto caminhar. A todo momento aí tá com a gente. Se você quer dar um pedal aqui, andar de bicicleta em Jundiaí, vai lá na Bike Hotel Serra do Japi, leva sua bicicleta, hospeda sua bicicleta, come com a família, comida boa e ainda desfruta aí das benesses da cidade de Jundiaí. Não Com tô ganhando certeza. nada. Com certeza. E se você quer fazer tudo isso além de bicicleta de carro, vai pra Car Shop no nosso parceiro Renan. Ali você compra carro novo, semi-novo, vende seu carro, ele faz tudo pra você, é sensacional. Sempre falo que eu tô querendo pegar o carro esse ano, então eu vou dar o pulo na Car Shop, então vai lá também, ok? Garante o carro, porque 2025 merece um carrinho novo. É isso aí. E nós estamos com um cara aqui que é fera. É fera, o É bom filho fera. da casa toda. Isso. Na verdade, aqui só senta gente fera, né, É velho? isso, cara, Aqui só só alto nível esse alto nível podcast. aqui, né? É, o nosso amigo Adelson, meu amigo, seja bem-vindo aí mais uma vez. O Adelson esteve com a gente lá no número 2. Acho que foi o 2. O número 2, né? O cara foi recorde de É visualização isso aí no mesmo. nosso Bombou, podcast. mas Tomara que repita aí, dobre esses com números, certeza. né? Adelson, feliz de você estar aqui, cara. Feliz mesmo, você é meu Muito. parceiro, meu amigo. E agora amigo do Pod Pro, né? É isso, nosso parceiro. Seja bem-vindo. E eu que agradeço vocês por me convidarem novamente. Eu acredito com um tema um pouco mais abrangente agora, né? Aham. Mas é um prazer estar com vocês, adoro vocês. Acompanho desde a gravação, tenho acompanhado Verdade, de sempre bota um perto comentário lá. o Sempre Pod tem. Pro, indico para muita gente, né? Então faço, ó, repito aí o que vocês falaram para indicar para os amigos. Tem muito conteúdo bom, vocês estão voando aí, né? Uma galera boa falando com vocês. Estamos Muito caminhando. bem. Uma produção bacana, desenvolvimento muito bacana. Parabéns para todo mundo que está O que, é envolvido. que você achou do estúdio novo aí, Adelson? Muito bom. Me indico aí, ficou legal. Ficou massa, Ficou né? muito bacana, bem aconchegante, É o bem nosso, é o agradável. nosso Cafofo, é a nossa Nossa, Coab. é isso. Muito bom. Não é que tá longe de ser cafofo, viu? Tá ótimo. Muito bom. É a nossa casa própria. Adelson, mas fala aí um pouco de você para quem não te conhece, quem não assistiu o primeiro episódio aí da sua presença aqui. Fala um pouco aí da sua carreira para nós. Bom, então falaram aí, Adelson, né? Sou professor, gosto de ser reconhecido, gosto de ser professor, educador. É, Minha primeira graduação é em geografia, fiz geografia na Unesp de Rio Claro. É nóis. Depois acabei fazendo filosofia, fiz pedagogia, psicopedagogia. Sou formado em teologia também, uma teologia mais aberta, mas que me ajuda muito. Tenho gestão escolar, então também dei aula em quase todos os lugares possíveis. Dei aula no estado, aula no município, fui de processo seletivo, fui categoria O, para quem é professor aí sabe do que eu estou falando. Dei aula no colégio particular também, Colégio Dom Bosco de Rio Claro, um colégio Legal, conhecido, Dom Bosco, forte. uma rede forte aí no Brasil. Fui professor de EJA, e gestor educacional, né? Diretor de escola em Laranjal Paulista, Porto Feliz e, por último, Cajamar, município de Cajamar. Mas também empreendendo, né? Tem uma empresa aí
a todo vapor. Tem o livro aí que a gente vai falar, né? Que eu tô o lançando um livro. E daqui a que pouco vai fala ser a sobre terceira isso. presença do homem aqui É para verdade, lançar um é livro. isso mesmo, isso aí. E fui também militar do Exército, antes da Isso. educação. Tive essa passagem no Exército, na polícia também, tive uma passagenzinha rápida, então fiz de tudo um pouco. E Caraca, sou, o homem é MacGyver. É isso como, aí. como o pessoal vai entrar na minha rede social, vai ver lá que um dos primeiros itens que eu coloco agora é faixa preta de Gil, primeiro É, o grau, Aí cara é faixa sim. preta de sinistro, hein? judô. Então a gente também, para se chegar à faixa preta, a gente acaba ensinando a galera, mas aprende muito. Eu lembro que eu sempre comento com a galera, eu cheguei no jiu-jitsu, eu já era faixa preta de judô há muito tempo. Eu falei, não, acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Ah, consegui apanhar bastante. Como eu já sabia o que era apanhar no Pelo judô, eu menos falei, pelo sabia menos eu cair, sei né? Pelo menos fazer. sabia cair, Exatamente, né? exatamente. E é isso, gente, esse é meu currículo. Legal. Caraca, deu. Encerramos por aqui. O currículo da Delta gigante. Boa noite. Boa noite. Adel, você falou um pouco aí que a sua formação na geografia, tudo, mas a gestão escolar e hoje, né, você na direção das escolas. É, qual a importância aí? De que forma essa gestão ela impacta no desenvolvimento da educação, dos professores, né, e até chegar nos alunos, que é o objetivo maior, né? Cara, é um assunto bem amplo falar de gestão no sentido de impactar a vida das pessoas que estão ali envolvidas com a escola. Eu sempre gosto de usar o termo comunidade escolar, que envolve Legal. a gente pensa na escola, é claro que o professor, e como eu sou professor, a gente pensa primeiro, às vezes, na gente como professor, mas além do professor tem o aluno, e que é talvez a peça principal. Eu não sei se existe quem é mais ou menos importante, por isso que eu gosto de usar comunidade escolar. Então, todo Legal. mundo é em pé de igualdade. Eu penso inclusive a gestão, eu penso numa horizontalidade, né? O gestor, o diretor de escola, o coordenador, é uma função. Mas, na verdade, o que tem que rolar ali é uma aprendizagem. E eu entendo a aprendizagem muito além de saber que 2 mais 2 é 4, ou saber qual é a capital de cada situação, de cada local, cada localidade. Eu penso na aprendizagem como um comportamento. Então, você vai ganhando alguns comportamentos, você vai melhorando. E tem aluno que, por exemplo, ele sabe tudo, tem professor que sabe tudo, tem professor que sabe muita coisa, mas ele tem alguns comportamentos que precisariam melhorar. Então, assim, às vezes a gente tem que buscar uma gestão do comportamental daquele profissional, daquele aluno, daquela família, tentar ajudar, contribuir de uma forma, não é ensinar também, é contribuir para que aquele comportamento melhore, de um bom aluno, né? Ou aluno que não consegue aprender porque tem algumas coisas externas que estão impactando diretamente e até a gente descobrir isso. Às vezes você demora um tempo, porque são muitos alunos, né? Cada professor, nem sempre o professor tem esse olhar mais social que está acontecendo. Ou, às vezes o professor tem uma demanda que está ali batendo na cabeça dele, que os alunos precisam tirar uma nota, precisa ter um resultado. Então, eu acho que o gestor, ele impacta na comunidade. Não é só no aluno, não é só no professor, tem que ter uma visão geral e sempre que possível ter um bom diálogo, mostrar essa informação ao professor. Tem um gestor que vai tocando o barco ali numa velocidade muito grande e não explica para o professor por que ele tomou aquela atitude, por que Uhum. ele foi por aquele caminho, por que eu conversei daquela maneira com a família, por que eu tive que conversar com o aluno quando o professor às vezes queria uma punição, né? A gente tem que olhar de uma maneira mais ampla e sempre dar um retorno. Eu acho que o feedback é bem legal, seja para o professor, seja para o aluno, ter um fluxo ali para que a gente consiga impactar. E a escola, seja de matemática, seja numa disciplina de geografia, seja uma escola de lutas, eu acredito que ela tem que ter um ambiente favorável. Eu acho que uma boa gestão ela tem um ambiente independente do resultado. Nem sempre uma escola que tem um resultado explodindo, ela tem um ambiente favorável. Às vezes ela tem um resultado explodindo e não está saudável. Ah, sim, a Sim, com pressão do certeza. caramba na Exato. cabeça de todo mundo, Exato. É. né? E aí a escola que era para agregar, para melhorar, para dar um bom caminho, ela acaba estressando todo mundo. Cara, e o Adelso, se eu posso falar, porque a gente fez muitas reuniões, ele qualificando nós, professores de geografia, e o Adelso chegava lá à noite, 8h30 da noite, com a história do lobo e da Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho, cara. Como assim? É, ele lia a história do lobo e do Chapeuzinho Vermelho, e ali ele ia buscando aspectos geográficos, Uau. buscando aspectos filosóficos, e ele consegue, ele tem essa capacidade de trazer coisas extremamente lúdicas para o dia a dia da nossa Que prática. legal, cara. Né? E eu lembro da Chapeuzinho. A primeira coisa que na hora que eu vi assim,
a paisagem que aquilo estava inserido era puramente geográfica. Sim. Né? A O gente vai olhar logo, as né? relações sociais, tudo, né? Então, o Adelson ele tem essa capacidade, né? Interessante. E professor é um bicho resistente, né, Adelson? Você na gestão, assim, porque eu tô há 22 anos já como professor, e professor tem aquela coisa, quando o gestor chega, a primeira coisa que a gente pensa é assim, só é gestor porque não aguenta estar mais em sala de aula. E agora quer vir falar da minha prática? Se tivesse mesmo, Você é chato, hein? Não, não. Tô brincando. Né, e assim, e é o que eu falo, eu tô falando eu, mas não sou eu. Eu Uhum. como a classe. Sim, Representante. sim. Como a classe. Não é verdade isso? Sim. Tem muito isso, né? E eu acredito também, e isso eu aprendi ao longo desse currículo que eu passei para vocês, porque antes de ser sargento do exército, eu fui soldado da polícia. Antes de ser diretor de escola, eu fui professor. E aí você viu um monte de lugares que eu É. fui dar aula, né? Dei aula Aham. no EJA, dei aula. Primeiro, eu sou formado em geografia, né? Então, é uma das áreas de humanas, geografia, história, sociologia, que você tem um entendimento legal. Às vezes o diretor, ele não tem essa experiência, e eu vejo isso entre os diretores, né? Eu acho que não tem. Eu acho que muita questão de experiência, é informação. Né? Então, é o meio informacional que eu convivi, que eu tive a oportunidade. Então, se eu tive a oportunidade de ser soldado, de ser professor antes, e aproveitei em enxergar essa questão social, do papel do professor, qual é o papel do diretor, você acaba exercendo uma liderança considerável. É claro que você não vai agradar todo Ah, mundo o tempo sim. todo, É, e a não, não gente tem sabe que como, né? nem o melhor conseguiu agradar, ainda Aham. foi condenado, né? Isso, foi a Foi Exato, cruz ainda. punido, exato. foi punido. Normalmente é isso que acontece. É, mas eu acabo que tentando sempre lembrar que eu sou professor Legal. numa gestão. Independente de onde eu tô. Então, se eu tô lá ajudando os professores de geografia, se eu tô ajudando os professores na escola, os alunos, eu sempre lembro que eu sou professor. É claro que, dependendo da situação, por isso que eu falo do meio informacional, a gente usa muito isso na geografia, né? É. Mas na faculdade, principalmente, a gente tem que lembrar que não existe um modelo padrão de professor. Sim. Até por conta do meio informacional de cada Sim. um. Então, eu cresci num lugar, o Alder, né, que é viajado, ele tem mais experiências, outros não. Sempre trabalhei só como professor, não tive outras experiências, tive uma família de um jeito, outro professor teve de outro. Então, Uhum. quando a gente tem esse olhar, a gente consegue sempre enxergar esse professor. E quando o professor tem essa desconfiança, essa resistência que você falou, a gente tem que vir trabalhando nisso. A gente percebe, com o tempo, a gente consegue perceber quem está Aham. mais resistente, quem que é o líder mais influente. Então, qual a importância de eu conseguir, de repente, mostrar que eu estou ali para ajudar, estou ali para contribuir, que ele pode contar comigo, né? Para ir quebrando essa resistência. Acho interessante a forma como você coloca, Deus, porque isso mostra pra mim uma gestão muito humana, É. muito próxima do professor. Acho que é. Eu tenho pouco, comparado com vocês, eu sou um nada de experiência em sala de aula. Comecei agora minha carreira. Mas é a questão do líder. Parece que ele tá sempre muito distante do seu liderado. E a forma como você coloca, não, ele te aproxima da gente. Isso é aquilo, é um líder que dá vontade de trabalhar, Sim. entendeu? Que você tem vontade, você tem gosto de estar ali. Eu acho isso muito da hora, cara. Eu acho que isso é um. A forma como você enxerga essa liderança é incrível, porque você se coloca, não, peraí, eu sou professor. Posso estar numa posição de liderança, mas eu tô ali com os caras, mano. Eu estou diretor, estou gestor, mas eu sou Exato, eu professor sou na essência, professor. né? Cara, isso é sensacional, cara, de verdade. Eu tô ouvindo você falar aqui, eu fiquei emocionadinho. E aí, nessa formação profissional, nessa né, formação continuada, existe algo que deve ser priorizado na formação do professor? Porque assim, o André fica me zoando que eu sou das antigas, e eu sou das antigas mesmo. E eu falei isso para você, eu acho que na nossa primeira conversa, né, você como gestor, você como meu chefe, eu falei que para mim o conteúdo é o que há de mais importante. O conteúdo que hoje, com a experiência um pouco maior na escola pública, eu já consigo compreender que o conteúdo é importante, mas talvez ele não seja o mais importante, né? E para você, como gestor, o que seria prioridade? Você falou das relações sociais, de construir esses laços e tal. O professor em sala de aula para melhorar a qualidade, para melhorar, né, a relação com o aluno, qual é a prioridade? Será que o conteúdo é o principal nos dias de hoje?
Cara, a gente teve essa formação conteudista, né? Tanto como Aham. aluno de fundamental, ensino médio, pré-vestibular, vestibular, a gente Isso. E eu, conteúdo, e eu que conteúdo. fiz o inverso, eu saí do cursinho para o ensino médio e fundamental, aí lascou. Né? Então. E aí a gente acaba percebendo que lá na frente o que a gente mais vai precisar é comportamental. É entender, inclusive, se eu tô no lugar certo. Às vezes eu tô cheio de conteúdo numa área que não tem nada a ver com a minha vida. Interessante. Tem nada a ver com o que eu gostaria de fazer. Né? Então, falta talvez um direcionamento profissional, talvez que comece lá na família, para as necessidades. Aí a gente vai entrar em Uhum. conteúdos geográficos e sociais, Sim, que sim, aqui a gente poderia gravar uns 4 podcasts. O moço aí até Mas, embora a gente já mas, tá falando. mas pode Pode ir. ir, pode ir. Mas são questões sociais, às vezes atreladas à família e a necessidade de sobreviver. Então, às vezes a gente fala assim, eu quero sempre... O Aldrin, ele vai para uma questão lá com um psicólogo, ele fala, não, você tem todo o perfil de um médico. É de graça para ser médico? Como é Não. que faz? Já como é que funciona? Aham. Qual a jornada que eu tenho que ter É para ser isso. médico? Às vezes seria um médico muito melhor do que vários outros aí que já tem um ambiente informacional favorável. Pai, avô médico, Uhum. mãe médica. Então facilita a questão financeira, né? E aí o cara chega. Né? E às vezes esse cara que chega não tem perfil de médico. E é o que a gente mais vê na sociedade hoje. O cara que tá lá, você fala, nossa, fui atendido, o cara nem olhou na minha cara. Aham. Uhum. O professor também nem olha na minha cara. O diretor nem olha na minha cara. Uma sociedade fora do seu quadrado, quando a gente começa a observar. Então eu vejo hoje uma necessidade, porque a gente vive na sobrevivência, né? A gente vive por sobrevivência. Então a gente, eu vou pra cá, eu vou pra lá, poucas pessoas fazem o que gostam. Mas eu vejo hoje na formação dos professores, assim, especificamente, uma necessidade de mostrar essa questão comportamental, que é o que o professor sempre fala. Meu, Aham. adeus, não dá mais. Eu peguei uma sala de aula em tal escola. Pode falar escola aqui? Não, não vou falar. Mas assim, Fala peguei não, uma fala não. sala de Fala aí. Pra aula. gente manter os empregos. Mas é o que mais a gente vê. Eu tive alguns desafios enquanto professor de ensino público também, mas aos poucos a gente ia diminuindo esses desafios, que a gente ia entendendo. Quando você tem esse entendimento mais amplo do porquê o aluno está se comportando daquele jeito. E quando você, por isso que eu falo do comportamento, ensinar que o professor ele também precisa se encontrar naquele espaço, pertencer àquele espaço. Por mais desafiadora que seja a sala de aula, né? Porque pega o professor que nem o Aldrin, assim, tem mais experiência, às vezes ele é uma sala que nem é tão problemática comparado aos outros professores, mas ele já se cobra muito mais. Fala, poxa, eu Uhum. tenho todas as informações comigo e não estou conseguindo dar conta dessa sala, Sim. né? Não consigo performar como eu gosto. Mas entender que cada sala é uma sala, de 2 anos, a cada 2 anos a geração muda bastante, né? Então é entender toda essa mudança, esse fluxo de mudança. Eu falo que é trabalhar com o professor essa questão comportamental. Tanto no público quanto no privado, o conteúdo é o menos importante hoje. Porque você vai no privado, é uma Interessante molecada que isso. tem muito acesso à internet, Aham. muito acesso à tecnologia. Você é uma figura que podia ser um robô lá. Uhum. Né? Então, só que é uma molecada que talvez não esteja no mesmo nível de sobrevivência do que no ensino público, na grande maioria, não posso generalizar. Sim. Mas às vezes está lá e você precisa ajudar esse adolescente a talvez mostrar um caminho, mostrar que exercer liderança, todo mundo é líder, de repente é um menino que vai ser chefe, vai ser diretor de uma empresa grande, vai tocar a empresa do pai, mas o conteúdo ele tem, tá na internet, tá no celular dele, né? Então, é mostrar comportamento, direcionamento, o professor entender o ambiente que ele tá, para onde que ele quer chegar, o que que ele está fazendo ali, é esse o caminho. Para uma gestão de sala de aula, gestão pessoal, a liderança, o professor é um líder, ele é um gestor, então são esses caminhos. Tanto que você viu, né? Pouco se falou de conteúdo de geografia. Eu vi que os professores eles estavam muito bem de conteúdo. Então a gente ia nessa questão de avaliação, né? A gente falou muito de Aham. avaliação, mas que envolvia comportamento. Como é que normalmente assim, a sala de aula muito complexa, a avaliação não é muito boa, eles não performam bem. Então é isso que reflete a avaliação, como é que eu estou conduzindo isso, como é que eu me encontro nesse lugar. Então eu tento sempre fazer essa ponte, fazia como gestor na geografia e tento fazer como gestor na escola. A única questão assim é que ultimamente, nos últimos anos, tem uma demanda administrativa muito maior do que pedagógica para o diretor. Então ele não consegue ter muita proximidade Uhum. com os Sim. professores, que é o que você falou da proximidade. Sim. Eu até tento, mas
essa demanda É administrativa difícil, acaba é difícil, é distanciando o difícil. professor, o diretor do professor. E agora sim, para os professores que vão assistir ficarem felizes também, né? Felizes para ficar do lado dos caras, ficar só do lado da gestão, não, né? Agora, é uma demanda, eu já falei isso em reuniões nossas assim, é uma demanda que vai além, não sei se é além da nossa formação, mas a gente tem que ser psicólogo, É, a gente tem que ser padre, pastor, conselheiro, exorcista, tudo. conselheiro, e E eu a, não. e a nossa informação não prepara pra tudo isso daí, cara. Exatamente, Não né? prepara zero E pra tudo assim, isso. às vezes você entra numa sala e aí, além de toda a demanda psicológica ou Uhum. comportamental, seja lá como for, você ainda tem, não, tá 40 graus lá fora e o ventilador não funciona e você tem que dar conta. Então, assim, o professor parece que é meio refém também desse sistema, né? Parece que fica uma carga muito Uhum. grande, né? E para diluir isso é complicado, né? Não, é complicado, é complexo. E eu sempre falo que quando a gente analisa, eu não tenho essas conversas mais no tete a tete, tinha com os professores, né? A gente vai analisando que na grande maioria é assim, né? No Brasil, vamos falar do nosso Sim, mundo, né? sim, sim. Você vai no hospital público, às vezes não tem também o ar-condicionado, né? Uhum. Não, você não está no melhor ambiente, você não está sentado na melhor cadeira, fica muito tempo aguardando para ser atendido, para ter uma consulta. Às vezes a pessoa fala, vou morrer. Só Uhum. interrompendo, você falou Sim. do hospital público, meu irmão mais novo é médico e ele teve aqui e tal, e ele, as mudanças de planos assim e tal, né? Ele passou até no concurso de médico legista aqui na Polícia Civil de São Paulo. E aí eu disse, cara, mas o salário X é melhor aqui e tal, por que você tá fazendo essa transição? Ele falou assim, cara, você assistiu The Walking Dead? Essa é a minha vida. Ô, louco. Então, às vezes, a gente vê só o salário que você falou, né? No público, eles, Uhum. cara, é gente sangrando, é gente chorando, é gente gritando, é gente xingando você porque você dormiu 10 minutos, é o vereador ligando porque cadê o médico e o cara Uhum. tá almoçando. Então, assim, é o que você falou, o público do Brasil é complicado, né? Não só na educação, mas como a gente vive na educação, É, mas é uma questão que você falou muito bem, você finalizou falando do sistema, né? é. É. Então a gente tá num sistema, né? Eu até passei o livro aí para vocês, né? E falo sobre liderança no meu livro, depois se a gente tiver um tempinho para falar. É, e eu falo no livro que a gente tem que se entender primeiro. Então a liderança é primeiro comigo. Para ser um bom líder, eu tenho que ser um bom líder comigo. Você falou de emagrecimento. Eu já emagreci algumas vezes. E a primeira vez que eu fiz uma dieta para emagrecer, eu era adolescente, pré-adolescente. Eu era bem pesado e emagreci bem com uma dieta, uma questão disciplinar. E agora, recentemente, no podcast, quando eu gravei, já estava mais fininho, né? Mas eu Tá, cheguei é. num nível muito bom com a nutricionista, né? Que provavelmente ela vai assistir depois, a Natália. Minha esposa também, que, meu Deus, me ajuda muito em tudo. Ah, Olha isso, mas, inspiração, hein, mas Ana? eu É isso acho que aí. você entender a cumprir ordens que vão te tornar uma pessoa melhor. Então, assim, eu fiz muita coisa, estudei muito, eu falei, não, agora chegou na hora de eu chegar no peso que eu quero. Aí eu fui muito além do peso que eu queria, tô bem, eu sempre fui fininho, eu gosto. Então, assim, eu consegui, passo a passo, com profissionais adequados, né, e adequando a minha rotina, eu consegui cumprir o que eu me coloquei como ordem. Então, eu Aham. consegui ser líder de mim. Então, por que que eu falo isso? Porque independente desses lugares, quando você entende onde você está e por que você está ali, qual o seu propósito de estar aqui naquela escola, é por quanto tempo que eu vou ficar, senão a gente vai deixando escapar, falando, não, eu ia ficar 5 anos, fiquei 30, aposentei, mas não era exatamente onde eu queria estar. Não, eu queria ficar até o final da minha carreira. Então, Nossa, aí é se legal. você está naquele lugar, você sabe como é. Sim. Você sabe como é a escola pública, você sabe como é o hospital público, então quando você está ali. E assim, a gente fala do público, mas o particular no Brasil não é tão diferente também. Tem várias Tem várias particularidades coisas, na né? escola particular. Eu Cada um com também fui suas nuances, né? professor. Cada um com suas A gente coisas. sabe que são outras realidades, e no hospital, na saúde particular, também tem seus desafios, né? É performar, é um resultado muito maior, então né, tem uma pressão que Aham. você, como professor, tem que entender. E se você está lá, é saber o que que é aquilo, né? Mas, Aldrin,
É entender isso. O professor ele tem que entender onde que ele está, qual o meio que ele está. Então, de novo, meio informacional. Tinha um professor que Aham. fala sempre disso, é um professor top. Meio informacional. Você tem que saber o que que você está ali, por que que aquele aluno está se comportando. E dependendo daquela sala, um pouquinho que você melhora, você já tem que estar contente, né? Porque é um desafio. E aí, depois, se tiver a oportunidade, a gente falar ainda hoje sobre essa cultura de resultado, de Pode falar. performance, essa cultura de excelência que o professor entra e ele entra nesse sistema de maneira agressiva, né? Ele entra de maneira agressiva nessa busca pela excelência, que é uma palavra que tem sido muito falada aí, e que às vezes ela apaga todo o contexto social. Eu não vou conseguir ser excelente, dependendo do jeito que está a minha sala, eu também não vou conseguir, então tem toda uma questão, um processo a buscar primeiro, né? Aham. Então, entrando nessa questão, acho que é Pode? interessante isso. Como lidar com isso, então? A luz, a experiência, porque assim, é pressão, cara. Eu acho que é pressão, é o que eu falei, eu tenho pouca experiência, são 2 aninhos aí na educação, mas tive uma outra profissão que também era pressão. Como você lidou com isso? Eu vou falar um pouco da educação pública, Pública? principalmente, né? Uhum, com certeza. Recentemente eu tive uma tentativa de mestrado na USP, então eu tive alguns contatos com livros que falam sobre currículo. Uhum, É, e outros livros que também falavam sobre a formação inicial do professor e o trabalho, né? Então existe um letramento sim. do aluno, mas existe um letramento docente. Vocês já viram? Não sei se vocês já estudaram sobre letramento docente. Acho que eu cheguei a comentar alguma coisa nas Acho que formações. eu ouvi. Mas o letramento docente é o entendimento que o professor tem da sua profissão. Então ele precisa ser letrado. E é legal, né? Por exemplo, por mais que eu leia, eu sou um alfabetizado, né? Tá. Vocês também, né? São alfabetizados. Ok. Vamos pegar um exemplo simples para falar sobre essa pressão. E isso é um letramento da profissão. Então é um entendimento sobre o ser professor, mesmo no particular, no privado. Mesmo alfabetizado, quando a gente pega um laudo médico, por mais que o texto esteja lá, dependendo do que está no laudo, você fala assim, meu, eu não passo dessa semana. Pelo que eu li aqui, eu sou alfabetizado, eu Pelo não que eu vou. Pelo que interpretei. Até já era. sexta-feira já vou despedir da turma. É isso. Quando o médico pega o mesmo laudo, ele fala, Bate o olho. não, isso Não. aqui. Essa palavra Mas aqui, ó, ó. tá vendo? Esse aqui você tá bem, esse outro É. você tá bem, esse outro você tá bem. Aham. E essa palavra, esse aqui, nesse ponto, é normal. Aham. Fica tranquilo. Tranquilo, você vai passar dessa semana. É um letramento. Então, assim, por mais letrado que eu ache que eu seja, né, que eu seja alfabetizado, dependendo da situação, eu não tô pronto para entender aquilo. Uhum. E eu acredito que é a experiência. Então, apesar da pressão, existe uma noção de processo. Então, o professor, para estar cada vez mais letrado no seu trabalho, eu acredito que ele precisa ter esse entendimento para passar para sua gestão. Olha, a sala não está performando assim porque existe aqui uma sala de 30 X alunos que precisam da minha ajuda num outro sentido. Então, e aí mapeando, o geógrafo gosta, né, muito da palavra mapa, né? Então, e eu uso bastante. Aí mapeando isso, né? Então, eu tenho uma porcentagem nessa sala, eu estou conseguindo, eu estou dando conta também desses alunos aqui que performam melhor, só que eu estou num coletivo. Né? Existe um coletivo aqui comigo, eu não estou só com os alunos, eu não consigo dividir, tá? Então, eu vou pegar só os melhores Sim, aqui, deixar aham. num Sim, canto. sim. Tem gente que tenta fazer esse tipo de gestão, mas eles estão ali. E não adianta fugir muito disso, porque uma das questões da lei sobre educação é preparar para o mundo do trabalho. Cai tudo em concurso, só sempre cai isso. Preparar para a educação, para o desenvolvimento e para o Todo mundo mundo do do trabalho. trabalho. Tá, no mundo do trabalho, muitas vezes ele não vai estar sozinho. Ele vai estar num Sim. coletivo. Então, alguém performa melhor, alguém precisa mais de alguma coisa, eu posso preparar esse aluno para ser um futuro líder, um futuro gestor, ele tem que ter esse entendimento. Então, apesar da pressão, eu acho que é esse olhar do letramento docente. Então, é saber falar para o seu gestor, para o seu diretor, para o seu coordenador, falar, olha, tá, eu vou caminhar assim nessa sala, na outra sala eu consigo performar um pouco melhor, porque é uma sala mais homogênea, então é isso, é isso. Não tem como é, não dar certo, normalmente, teoricamente não, apesar da pressão. Então existe a Sim. pressão, mas se eu consigo, com o tempo, com a minha experiência, com o meu letramento docente, se eu consigo mostrar o porquê que eu Uhum. caminho diferente em algumas salas e Sim. que eu preciso, vou tentar até o meio do ano chegar um pouco melhor. Chegou no meio do ano, não chegou do jeito que eu imaginava, por várias questões, eu preciso saber por que não chegou. Sim. Eu preciso ter muito claramente, não chegou por conta mais desses alunos, eu tive que voltar alguns conceitos. Então, é esse entendimento. Você não pode só
Eu não Essa sala é cheguei. difícil. É difícil. eu Não cheguei. dá pra ser subjetivo, né? Então, assim, quanto mais entendimento, mais objetivo eu for, eu tiver anotações, ver como que aquele aluno melhorou. Tem aluno, por exemplo, que não tá aprendendo geografia porque não consegue ler, a gente sabe disso. Então, passar algumas demandas, como que a gestão também pode me ajudar, porque aqui eu não consigo caminhar, né? E letramento é qualificação. Qualificação. Você vai subindo. Mas o foda é quando você não tem uma gestão que te ajuda nisso também, né? Não tô falando, pelo amor de Deus. Gestão é incrível. Gestão atual, eu amo vocês, já falei isso, tá? Mas não é sempre que isso acontece, né? Quando você tem uma gestão que está disposta a ouvir, por que, que você não tá caminhando? Não. Às vezes não, acontece a gestão não é falar, sempre. Não é por sempre. que que o tal turma não tá rolando? E aí? E não é puxando. Você jogou a bola aí? Não foi combinado, não. Essa escola que a gente trabalha, né? Eu sou Na escola adventista, posso dizer, do Jardim Florestal, cara, ó, que eu sou velho já em sala de aula. A minha coordenadora, um abraço, Stint, valeu, e o Pro David, que é o diretor, isso aí, vocês cara, dois. Do que... eles são novos. A Stint, sei lá, a gente não fala idade de mulher, né? É, Né? a gente Então tem não quase pode. minha idade. Ela é É novinha. um pouco mais velho que eu. E o David também não é tão velho. Cara, mas eles são fera. Eles são fera. Eu tô pra dizer que eu nunca peguei um. E ela, assim, ela é firme. Ela chega em vocês, tá errado isso, isso. Mas em contrapartida, ela diz assim: o que você precisa? Uhum. Né? Ó, é isso. Se você Exato. chegar e dizer, ó, tá acontecendo isso. Beleza, vamos resolver. Ela não vai dizer assim, não, eu acho que isso. Cara, nunca faltou Você é meu apoio. professor, você tá dizendo que é isso que tá faltando? Vamos pra cima. Então, assim, essa questão do isso feedback e mesmo. tal, então, assim, você cresce junto, né? Por isso que você falou no começo que a escola Comunidade, eu falo. comunidade. Uhum. Por isso que a escola é uma Eu comunidade. gostei disso. Achei interessante. Você falou em letramento, cara, eu lembrei, eu falei isso aqui, eu acho que em algum momento que a gente tava conversando, eu tô estudando fazer um concurso X, difícil pra caramba. Mais um. E aí, mas esse é... E aí eu peguei um texto de Machado de Assis. Né? Primeiro eu bati o olho na prova assim, tinha 2 questões de gramática, 20 questões. Eu disse, é de interpretação, o que eu fiz a minha vida toda foi ler. Aí eu comecei. Quando eu li o primeiro texto de Machado de Assis, aí eu fiquei assim. Eu disse, beleza. Foi isso que eu entendi. Quando foi a primeira pergunta, cara, eu não entendi nada do que o cara falou. É o que você falou, né? Do cara bater o olho e a leitura como ela é diferente. Porque, assim, a linguagem machadiana, ela é diferente, Sim. né? Se fosse um texto ali geográfico, um texto histórico, né? Então isso A aí gente tira tá de tudo letra, certo. exato. Né? Então, e ao mesmo tempo, claro, a gente tem que se qualificar o tempo todo, tudo, e ao mesmo tempo eu me subestimava, porque assim, o professor subestima. Você tá tão ali naquela coisa de gerir, de ter que resolver os conflitos, tal. Você domina a sua matéria, mas você não sabe que sua visão é tão ampla. E aí, parabéns para nossa geografia, cara. Parabéns para nossa geografia. E a minha formação na Federal do Rio Grande do Norte, a sua formação aí na Unesp também deve ter, né? Excelente. Porque assim, hoje, quando eu pego essas... E aí, história, economia... Quando você olha economia, você diz, não, isso aqui é a segunda aula do terceiro ano. Então, assim, a geografia ela é tão forte, cara, ela é tão gigante, que aí volta a ser questão do letramento, né? A questão de a gente consegue ler o mundo através da geografia, Sim, da sociologia. Sim. Agora eu tô nessa de estudar sociologia, tô encantado, viu, cara? É massa, né? Eu tô encantado. Eu falei que você ia curtir. Eu tô encantado. Eu tô encantado. Então, assim, a gente tem que saber o valor que a gente tem na sociedade, que a gente tem, né? Porque a sociedade vai tentando apagar a gente e parece que a gente se sente apagado. É verdade. Né? E a minha esposa fala muito isso. Minha esposa olha pra mim e diz assim, nossa, mas tudo que eu falo você sabe. Aí eu sei nada, cara. Não, é porque em algum lugar eu li e ficou. E aí você para pra olhar, sem soberba, tá, gente? Mas eu tô valorizando a geografia, não sou eu. Eu tô valorizando a geografia e o letramento do professor, né? E, inclusive, a gente conversou sobre um professor amigo, né? Marquinhos. É Marquinhos, né? Nossa, é sensacional. Cara, o Marquinhos, eu quero você aqui, papo de professor, um dia eu quero você aqui. Ele é um cara que sabe tudo. Cara, legal. Cara. E ele vai falar que também não sabe, né? Então, é isso. Mas por isso que a gente vai fazendo as conexões. Cara, você fala assim, ó.
Ah, mas é que eu jogava o Atari e... Ah, tá, o Atari foi lançado em tal, da empresa tal. Aí foi lançado tal videogame que, assim, pra concorrer com ele, não sei o quê. Uhum. Aí o cara, não, porque eu vi um dorama. Ah, tá, o dorama ele se inspirou, não sei o quê, na década de 60. Ele vai do 8 ao É, 80. não, qualquer coisa ele Legal, sabe. legal. Então, assim, a gente vai se qualificando ao longo do tempo, mesmo sem saber, né? Às vezes sem perceber. Sem A perceber. Lana, minha esposa, você falou da Lilia, ela falou a mesma coisa pra mim e a minha reação foi exatamente a sua. Ela falou, ela falou, eu acho apaixonante como você sabe um pouco de tudo. Aham. Aí eu pensando, eu não sei bosta nenhuma. Eu não sei merda nenhuma. Mas aí a gente vai pensando, não, realmente. E é algo automático, eu não sei de onde vem, mas não sei se é a vontade de estudar, de conhecer. E vem, cara, eu acho isso maravilhoso. E aí, essa palavra é muito legal, o letramento. Letramento. Porque a gente vai sendo versado e letrado ao longo do tempo, em Isso. sala de Exato. aula, experiência. Experiência. Imagina, a gente entrevistou a menina aqui esses dias que ela passou na USP. Né? Ela passou na USP. Então, assim, pra gente, pro mundo, você olhar, caramba, pra gente, você pega uma questão ali de segunda fase, a gente senta, A gente fala, faz o gabarito, entrega. Exato. Olha aí, Adelson, é isso mesmo? Ah, não, acrescenta só isso aqui, Aldri, que faltou isso aqui, beleza. Pra gente, é o Assim. normal, Uhum. né? E não é o normal para a sociedade toda. Né? Então, essa valorização da gente. Exato. E eu acho legal que você falou da valorização, né? Não tô aqui. Você vê que a gente, a sociedade, o sistema tenta fazer com que a gente. Eu me justificando aqui. Né? Cara, a gente precisa se valorizar. Ah, Sim. Eu até, eu faço terapia, né? Dos atendimentos, ela falou assim, a terapeuta falou assim, cara, se você não se valorizar, não espere dos outros, não. Ninguém vai chegar, dificilmente alguém vai chegar, parabéns para a gestão lá da escola de vocês, mas é, é importante a gente, porque a gente pode se valorizar. aham. Agora, eu não posso obrigar alguém a me valorizar, por melhor que eu seja, por mais Sim. potencial que eu tenha, eu não Uhum. posso. Às vezes, para aquela pessoa, eu não sou tão valioso assim, mas para você é importante. É importante você saber, não, eu sou professor, olha como eu sei bastante coisa, olha, né, a esposa tá falando, então então. a hora que ela falar, de repente ela dando conselho, né? A hora que ela falar, se a esposa te falar, não, realmente eu sei bastante coisa mesmo. E não tem problema nenhum isso, e não é arrogância. É saber que realmente, e se a gente for comparar com a maioria da sociedade brasileira, realmente a gente sabe muita coisa. Sim. Tem gente que sabe muito mais, os caras que já passaram no concurso, de repente, Ah, fica Ah, sim, lógico, sim, lógico, sim, lógico, sim. lógico. mas a gente sabe muita coisa, sabe muito. A gente tem um letramento sobre muitas questões, né? Isso é importante. E aí, a área de humanas. Cara, a gente tem essa vantagem, É, né? Eu acho que o de humanas, o conhecimento ele é expandido, ele é muito mais, é mais amplo. Sim. Hoje eu pensei nisso hoje numa aula. Eu comecei ano passado com a educação, eu estava com o ensino religioso e filosofia. E esse ano eu comecei agora com as aulas de história, que é a minha área que eu sou apaixonado. Eu amo, cara. Cheguei lá, nono ano, pra falar sobre formação da República, movimento republicano, etc. Cara, a gente sabe, tá no conhecimento, tá na cabeça, etc. A gente prepara as aulas. Só que eu não sabia que eu sabia Que tanto. fluía tanto. Cara, né? foi uma aula tão gostosa, porque eu peguei um aluno pra ser o rei, peguei o fulano pra ser o cafeicultor, peguei fulano pra ser o militar. Legal. E, cara, os alunos se divertiram. Eles deram risada, eles aprenderam. Eu falei, entenderam tudo? Pra caramba! E eu saí de lá e falei, Essa cara, aula foi boa. Cara, eu não sabia que eu fazia isso. Eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Essa Foi muito aula foi legal, boa. cara. E isso é legal de fazer aula assim, viu? Porque eu lembro no colégio que eu dei aula lá, no colégio Dom Bosco, dono também lá, um amigão meu, dono e diretor, a gente é parceiro até hoje. E eu lembro que teve uma vez que ele me falou assim, Adelso, o simulado tá chegando aí. Vamos ver se ele vai lembrar disso, Famoso né? simulado. O simulado tá chegando aí. Os alunos falam que sua prova é muito fácil. Que é muito fácil. Todo mundo tira nota alta com você. Então agora vai ser o desafio, hein, cara? Vamos ver, porque agora não é só prova. Vamos ver se eles entenderam tudo mesmo. Um simulado É externo. mais tradicional, É um tá? Então simulado vamos ensinar externo, externo. E eles foram muito bem. Porque, assim, dependendo do jeito que você ensina mesmo, uma dinâmica dessa aí, Uhum. a questão na prova fica fácil. O cara guarda. Porque o cara lembra, isso aqui é facinho. Pega, Aham. que nem você falou, o professor chega no vestibular, ficou Aham. normal. Se você dá uma aula legal e dentro dessa aula, durante essa aula dinâmica, você vai apontando as questões que podem surgir com essa dinâmica, você apontou. Eu acho que tem professor que esconde alguns conhecimentos, às vezes, do aluno, né? Ah, não vou, porque daí na prova eu tenho como punir essa criançada. Cara,
Se você colocou ali uma aula dinâmica dentro da sua aula, você foi pontuando qualquer coisa que pudesse ser perguntada sobre aquele conteúdo, sobre aquele conceito, a prova fica fácil. Ele lembra até da brincadeira na hora que Sim. está respondendo a questão. Exato. E aí eles performam bem. Então é importante o que você fez, é divertido, eles não esquecem mais, eles lembram da brincadeira, lembram até quem foi o que, eles vão se encontrar, mas Eu falei, lembra que você vocês foi nunca vão esquecer cafeicultor. que o Samuel foi o rei, tomou porrada da fulana que é a militar. Chega na prova, fica fácil, e aí eles Exatamente. vão bem mesmo, é isso. Adelson, e a gente tá falando de qualificação, letramento e tal. Aí a gente chega na inteligência artificial, Que é a tua área. né? Que agora é a sua área. Essa é a que a nossa gente referência. Cara, eu sou muito. Eu tenho dificuldade com a tecnologia. Mas eu tava falando antes aqui, né? Quando a gente chegou. A gente chegou aqui às 6 alguma coisa, né? Isso. Eu tô apaixonado por esse negócio de inteligência O Aldrin artificial. manja mais que eu de inteligência Cara, artificial, cara. sem brincadeira, eu tô estudando muito com esse negócio. Né? Então, assim, ele te dá uma profundidade, né? E assim, rápido, quando você faz determinadas perguntas, questionando, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Né? Eu até mostrei aqui no off a figura que ele fez. Depois de toda a aula que eu tinha montado, ele produziu uma figura massa, né? Que só aquela figura eu falo 3 dias, só aquela Sim, figura ali, né? Exatamente. E assim, a gente vê muita resistência ainda com relação a essa ferramenta, a esse caminho aí, né? Sim. Nossa, aí daria também outro podcast de novo, né? Mas Mas pode ir, tá com tempo, vai lá, velho. vai sobre lá. inteligência artificial, então tem muitas questões que envolvem. Esse ar-condicionado é um grande problema. É porque eu né? vi que você tá com frio. Não, tô de boa. Ah, é? Eu achei que você tava. Não, tô de boa, Eu valeu. tô suave. Mas É um frio do caramba. existe a resistência e principalmente na área educacional. Isso. Né? Então, eu tenho participado de alguns encontros, né? Até com umas professoras parceiras, Professora Márcia, professora Márcia. falei com ela essa semana. Ela tá organizando o grupo. Ela vai vir, tá só vendo o grupo, quem vem. A gente vai ter que colocar mais microfone aqui, que ela falou que queria fazer tipo uma mesa redonda. Só bora. A gente põe aí. E você vem aí nesse dia Não, também. com certeza. Não, mas tem umas professoras aí bacanas, né? De um grupo que tenho acompanhado, tenho tido essa oportunidade de acompanhar alguns debates. E o legal é que em alguns encontros não estava só a educação. Tinha o pessoal da saúde, tinha o pessoal de outras áreas dentro do mesma temática, inteligência artificial. E Que aí eu massa. vi a resistência em algumas questões, mas uma resistência importante. São questões que a educação levanta, pela questão social, que tudo que a gente está falando, né, em que pé está essa igualdade tecnológica, né? A gente acha que todo mundo tem acesso, mas tem acesso de que forma é esse acesso? Será que todo mundo entende da mesma forma, né? Mas existe essa resistência pelas questões das big techs, tem muita coisa envolvida, né? Muita gente que se aproveita da tecnologia para capitalizar ainda mais Sim. e para aumentar a desigualdade social. Então, a educação, ela levanta essas situações, enquanto que, por exemplo, a pessoal da saúde vai falar, não, isso é uma maravilha. O tanto de coisas que avançou na medicina, avançou nas cirurgias por conta de programas de inteligência artificial que ajudam o médico a decidir mais rápido, e na saúde você precisa de pouquíssimo tempo para decidir, né? Mas a tecnologia ainda ela tem essa questão, né? Na educação. Mas é importante a resistência para saber exatamente o que cerca toda essa tecnologia. Né? A gente tem visto aí, né? Agora chegou lá o Elon Musk, né? No poder, praticamente junto lá com o Trump. Então a gente sabe muita coisa que cerca. Mas, no geral, eu vejo que ela facilita muito. Facilita muito. Porém, o que está por trás dessa facilidade da inteligência artificial é um conceitozinho que chama o prompt de comando, né? Eu preciso saber dar o comando para chegar no conceito que eu quero, por exemplo. Para chegar senão vira Google, né? Não, vira Google e não fica bom. Então, assim, por melhor que eu vá pesquisar, eu quero uma imagem X assim, assim, mas ela não vai ficar do jeito que eu quero se eu não tiver o conteúdo correto. Exato. Se eu não tiver, de novo, a informação correta. Então, eu chego na imagem porque a informação que eu fui colocando para a inteligência artificial, ela foi certa, ela foi assertiva. Porque a inteligência artificial também erra. Erra e erra feio. Só que normalmente ela erra baseada num comando que você deu que não era exatamente o que deveria ser. Né? Então, você precisa ter a informação certa, o direcionamento certo para chegar nesse benefício da inteligência artificial que ajuda muita gente. Está ajudando muitos professores.
mas tem uma galera que ainda resiste por conta da tecnologia. Então, a tecnologia, tem muita gente, eu falei lá atrás, que tem o ranço da sala de informática, Sim. né? Que levava os alunos para fazer uma atividade, para aprender a ligar o computador, fazer um texto e ir embora, o molecada acabava com o professor, né? O professor, às vezes, não conseguia nem ligar o computador, ia fazer a chamada, virava uma bagunça, já tinha que sair Aham. correndo, tinha que chamar o diretor para ajudar, né? E esses computadores, a maioria dessas escolas já dispensaram, não usam mais, ficou desligado há muito tempo, Sim. teve que, enfim, mandar embora. Mas está vindo uma outra questão agora, principalmente com isso, né? Então, a molecada hoje já sabe usar muita coisa no celular, tem conceitos de inteligência artificial em aplicativos nos celulares. Então, é tentar se utilizar disso, porque isso também é um letramento. É por isso que eu fiz a pergunta. Porque É um letramento digital. Uhum. E é um letramento digital que faz parte do cotidiano da comunidade escolar. De novo, eu não vou falar do aluno, vou falar da comunidade. O aluno vai usar, o seu monitor vai usar, a secretária da escola vai usar algum conceito de inteligência artificial. Então, faz parte do letramento digital da comunidade escolar. E aí surgiu essa lei, inclusive tirando o celular Eu ia agora. perguntar exatamente isso. Né? Porque, Então, cara, como trabalhar tirou. o letramento se não pode? Será que não seria mais eficaz realmente parar e pensar como usar isso daqui de uma forma benéfica, É. ao invés de não saber usar? Esse é um questionamento que eu tenho me feito há um bom tempo, desde que saiu a lei. E assim, eu fico pensando, cara, polêmica, mas assim, Polêmica, isso é importante. Aldre, acho que o Aldre vai me odiar aqui. Eu não sei se eu sou totalmente a favor da proibição. Não, eu também não sei se. Eu não sei Cara, se eu aliás, sou. eu vou dizer, eu não sou. Aham. Porque eu acho que a proibição ela foi uma forma de esconder algo que poderia ser muito bom se usado corretamente, se tivesse uma orientação e se o professor, a escola, todo mundo soubesse como usar esse negócio. E ensinar o aluno como usar isso, como uma ferramenta, como a Deus está colocando. Só que ninguém sabia, começou a virar uma várzea, com muita dificuldade, porque normal, realmente tinha. Aí eu falei, então tá bom, então proíbe e acabou. E aí, só que é um negócio que, cara, é um mundo na mão. O que poderia ser útil se tornou assim, um grande pesadelo e a gente perdeu uma oportunidade. André, sinto que perdi uma oportunidade com isso. É porque, na verdade, o celular ele ficou muito em segundo plano em sala de aula, né? É porque ele ficou voltado para o uso recreativo. Recreativo. Pro uso Exato. recreativo. Faltou o lado pedagógico das coisas. Isso. Mas eu acho que assim, tem essa questão comportamental. Você vê que são conceitos que toda hora a gente volta. A gente falou de informação. Olha quanto eu usei essa expressão informação, letramento, comportamento. Tudo isso faz parte do letramento docente, né? Então, o docente pode ser ele diretor ou professor de sala de aula. Ele tem que ter esse entendimento. E aí é uma questão comportamental que é melhor, como você falou, esconder. Mas não é só com o celular que, às vezes, em algumas situações o aluno se comporta mal. Ele se comporta mal mesmo sem o celular. Sim, exato. Então, a única situação complexa que muito gestor, às vezes, não quer, e eu não estou aqui para tirar ou colocar a razão nesse gestor, porque cada um sabe como que ele passou por algumas Como situações. diz meu pai, onde o sapato aperta. E aí, por exemplo, o gestor fala, mas é porque o aluno vai filmar a briga. Eu já vivi isso. A briga no ensino público acontecendo, alguém filmando e quase que ao vivo no Facebook. Muitos. Escola do diretor e tal, a hora que a briga acabou, o último soco, todo mundo separando, você olha pra trás, o prefeito tá ali. Né? Porque já viu no Face. Então, você vê que é tudo conectado, é uma sociedade conectada. Então, então vamos proibir esse negócio. Né? Aí a gente volta a uma sociedade lá atrás. Não, proibição. Será que o problema é a filmagem ou era a briga? Não é? Então, assim, são várias questões para se resolver, né? Lógico, Junto exato. com o uso do celular. O uso do celular é pior ou é melhor? Se a gente fizer essa leitura da sociedade, da comunidade escolar. E aí a gente tem também uma transição de gerações. A geração que não conhecia o uso do celular. Exato. Você conheceu um pouco antes do que a gente, né? Mas eu usei... Porque celular bom com acesso assim pro final do fundamental, vai. então. Eu comecei. Mas na minha época de ensino médio era proibido. Só que o final do fundamental dele é o minha pós-graduação. Foi mal, cara. E eu, na verdade, fui da época da ficha no orelhão, acho que Claro, velho. Eu peguei orelhão, Então. mas Quantos anos quando você era tem? pequeno.
40, fiz 40. 40, 4-3 eu tenho. Então a gente é mais ou menos da mesma geração. 4-3 nada, 4-4. Eu fiz 4, agora 4, 28, 40. Mas existe essa transição. Então, vai chegar uma hora que todos os professores cresceram com o celular na mão. Sim. Como será essa discussão da proibição? A gente não sabe, né? Mas provavelmente o celular talvez não seja problema. Exato. Né? Então, é realmente trazer à tona todos os problemas que cercam o comportamento da comunidade escolar para entender o uso do celular. Até porque você às vezes não consegue ter computador para todo mundo. Tem aluno seu que pode. Ah, mas tem 3 alunos numa escola que não tem celular. Poxa, mas só 3? Então, em que momento a gente pode usar? Ao invés de proibir, então, vamos combinar o uso? Então, tal dia a gente vai usar na sala de aula, a gente vai explorar isso aí, né? Eu acho legal. Não dá, talvez, para o aluno ficar como ele fica na casa dele o dia inteiro, exato, porque daí ele não vai isso, prestar exato. atenção na aula. Mas, agora, Eu tinha, Tem que eu pensar. tinha, eu não sei se eu vi isso em algum lugar. Os alunos entravam, tinha um armáriozinho com o nome de cada aluno. Eles colocavam o celular ali quando entrava em sala. E se o professor precisasse usar para alguma coisa, Uhum. aí ele dizia, ó, pega lá o celular que agora a gente vai entrar no site tal, a gente vai jogar um jogo tal, Uhum. e aí você tinha o celular como acesso, Mas era na hora de que o acesso professor fácil mandou. ali, né? Mas não era proibido. Agora, né? Mas assim, ao mesmo tempo, né? Tem aquele negócio que a gente fala que dá um passo para trás, É, pra dar dois... né? Para dar um salto lá Um na salto pra frente. De frente. repente, é até o momento. Ah, não pode. Agora vamos entender por que não Vamos pode. refletir sobre Vamos onde a gente refletir errou. sobre. Exato. eu acho difícil, né? Mas, É. na minha opinião, tinha que usar. Eu não tenho muita fé, Na minha opinião, mas... mas na minha opinião, tinha que ter uma discussão maior sobre Com isso. Né? certeza. Ainda mais para você, né? Que é a sua área, né? Não, eu gosto, né? Eu invisto nesse conceito de inteligência artificial, a empresa está nesse viés. A gente sabe que não é tão simples, até porque eu posso vender uma Ferrari para você, né? Mas se você não quiser usar, posso dar essa Ferrari de graça, mas eu não quero usar, eu não tenho condição de colocar combustível, não tenho condição de pagar o IPVA. Então, são várias questões que envolvem essa Ferrari. Por melhor carro que seja, ou marca que envolve o conceito Ferrari, tem muita questão. Eu tenho essa noção, que essa discussão também tem que ir adiante, por melhor que seja. Né? E o celular é bem isso, né? É a Ferrari na mão de quem não sabe nem dirigir. Exato. E aí eu não falo nem os alunos, né? Você falou isso da transição das gerações, né? O André fica até me zoando, que ele me ensinou como é que postava um story no Instagram. Porque eu nunca mexi, não mas era minha Não é praia. sua obrigação saber também. Nunca Não era foi. minha praia, então assim, tem muita coisa, né? Eu mando até pro João, eu tô fazendo tal coisa na inteligência artificial, assim, a pergunta tal, assim, assim. Essa pergunta, ele disse, não, ó, pergunta desse jeito, tal, tal. Que é o comando, né? O É o prompt. comando, exatamente. Então, assim, essa transição também é uma resistência. Há uma resistência de conhecimento até, né? E de poder. Sim, Aí eu falo pra vocês dessas leis do poder, né? Mas também de poder. Porque o que se está em discussão também sobre inteligência artificial é o poder que eu tenho sobre tal conhecimento. Aham. E como eu te coloco esse conhecimento também, mas será que é do Alder mesmo? Será que foi de uma inteligência artificial? Ninguém leva em conta o prompt que você deu. O que você tinha que ter de conhecimento prévio para dar o comando certo para chegar naquela resposta. é porque ninguém pensa essa parte, né? O cara só pensa assim, ah, foi a inteligência artificial que fez. Aí o cara ficou 5 horas montando aquele negócio ali para ela produzir algo para você, né? E o que que tá? O que que eu entendo? Se eu tenho uma sala que eu dei um conteúdo lá, todo mundo usou inteligência artificial, tá no mesmo texto, tá do mesmo jeitinho, eu tô vendo que tá igual, um copiou do outro. Por que que foi isso? É uma informação, de novo informação. É uma informação que eu tenho como professor. Tá, gente, como que vocês pesquisaram? Porque de alguma forma alguém pesquisou. Pelo menos um dos 10 Pelo pesquisou. menos um fez Alguém- alguma coisa. O primeiro fez, O né? que O você primeiro falou? Parabéns pro primeiro. Vamos trabalhar em cima dessa Aham. resposta aqui. Vamos trabalhar Se hoje você em cima tivesse dessa falado resposta? assim, né? Vamos trabalhar em cima do que não tá certo esse prompt. Então vamos trabalhar isso, né? Mas é o poder. Por quê? Por exemplo, todo mundo fala assim: ah, agora com a inteligência artificial o cara não precisa. Olha o conceito que eu vou falar para vocês que são da área, né? Da área de humanidades, né?
Agora o cara não vai ter nem o trabalho de fazer o slide, porque ele pega um aplicativo de inteligência artificial e monta o melhor slide profissional, o cara não tem nem o trabalho, ó, não tem nem o Trabalho. trabalho Uhum. para fazer isso. Pô, o cara quer que eu estude, o cara quer que eu tenha formação continuada, o cara quer que eu tenha o trabalho de montar um Isso. PowerPoint, sendo que algo já me dá pronto, que Isso. o principal já tá lá, fica muito melhor do que eu faria, mas ele quer que eu tenha o trabalho. Então, um conceito, o peso do trabalho. Então, Uhum. assim, e o peso do trabalho, tudo que isso gera, te tira tempo. Te tira tempo. Poxa, eu posso fazer em 5 minutos, eu vou ter que gastar 2 horas da minha Aham. vida Fazer no prova. trabalho. Nossa, fazer prova demora pra caramba. Né? Então, assim, tem coisas que facilitam. Uma apresentação, um slide. Sim. Então, eu sou totalmente a favor, mas tudo isso está atrelado com a dominação, e às vezes é indireto, o cara nem se percebe. E é assim também, né? O, o professor que vai para a sala de aula, a gente tava conversando também antes, no off a gente conversa de tudo. Nossa, rola tanto papo bom. Aí vamos fazer uma filmagem disso, colocar. Só um pi, pi, pi. Aí tem que cortar umas paradinhas. Mas o cara que acha que vai entrar numa sala de aula porque a inteligência artificial deu condição dele estar em sala de aula, ele está muito enganado. Sinto muito, O amigo. cara acha que vai jogar um slide lá e vai desenvolver o slide. Aí a gente volta pro letramento. Eu Letramento, achei muito exatamente. legal o docente. exemplo que você deu do médico olhando, né? E a gente olhando, né? E se você não tiver conhecimento sobre o que você está falando, se Sinto você não muito. tiver propriedade que você está falando, aquele slide ou aquela informação, Não é nada. você vai passar vergonha, na verdade. Né? Você vai passar vergonha. E outra coisa, você tem alunos que você joga o slide lá e ele vai fazer uma leitura de mundo muito legal e vai te fazer um questionamento. E tu tá, que ó. Exatamente, que se você não tiver preparado para isso, então é o que você falou. Na verdade, é um auxílio, é uma otimização do seu tempo, mas quem tem o conhecimento ali para ir levando essa inteligência artificial é o professor, é o cara que está por trás da tela, ali na frente da tela, Uhum. né? Então, assim, e você falou uma outra coisa, eu vou voltar no conteúdo. Você falou que a próxima geração que vai ser, né? A gente vai estar aposentado, se Deus quiser, lá na praia, né? Lá em Santa Catarina. A próxima geração é a geração que esteve com o celular na mão. Aí eu fico com. Coloco um questionamento na mesa para nós aqui. Esse cara tem o conteúdo, ele se apropriou do conteúdo mesmo, ou ele vai estar refém somente dessas informações, dessas, né? Eu vou jogar para você. Ah, cara, é uma questão muito legal. Toma. Toma Gostoso, bomba. porque tudo Vai. isso eu já pensei, eu refleti, venho refletindo, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tá falando hoje de IA, né? Mas antigamente já foi o computador. Antes da IA tinha o computador. Nossa, agora o computador vai tirar o emprego de todo mundo. Sempre foi. Professor já era, porque com esse computador agora não vai mais, né? Eu falo demais, né? Só te Não, interrompendo. pode falar. A professora Márcia, naquela reunião que a gente teve lá, ela falou uma coisa muito interessante. Eu não vou lembrar, eu vou falar besteira aqui. Não sei se foi Platão, alguém. Eu não vou falar besteira. Sobre a escrita, né? Eu já sabia disso também há muito tempo, mas é exatamente nisso que eu ia chegar agora. Então vai lá, então vai lá. Vai. Porque a gente fala de tecnologia. Agora o computador vai tirar o emprego de todo mundo. Agora é IA, agora não sei o que. Sempre tem um. E uma das primeiras questões que foram levantadas, inclusive por Sócrates, né? Que é a escrita. Foi só. Então, a escrita ia acabar com a memorização, com o conteúdo. Olha lá. Vai Cara, ter livro, ninguém vai ninguém querer. vai Ninguém vai querer- querer decorar mais, porque assim, e olha, e aí eu fiz isso até num encontro que as professoras me convidaram, na salinha da leitura ali em São Paulo, que eu fiz essa relação, porque começou um debate sobre, não, mas agora não vai poder mais nem isso, não vai nem, agora é tudo facilitado, agora, aí como geógrafo, a gente não consegue, a gente fica, Cara, não, eu vou vou ter trazer que um historiador falar. pra cá. Não, historiador também, Tô geógrafo e zoando, tô historiador. zoando, tô zoando. Mas a gente fica incomodado, porque o geógrafo ele discute, né, o sociólogo também, muito Sim. essa questão do trabalho. Como a sociedade é alienada no trabalho. E essa é uma questão, uma tecla que eu estou batendo, falando de inteligência artificial nessas discussões. Porque a gente precisa trabalhar. Existe uma sociedade que fica assistindo o nosso trabalho forçado. Entendi. Enquanto a outra que já está alienada. Poxa, mas agora não vai nem fazer mais isso? Uhum. Agora não vai nem. Agora essa escrita aí, né?
vai tirar. Pô, eu tenho que me matar para decorar, sendo que eu posso escrever, registrar e ter energia para outros momentos da minha vida. Entendi. Né? Então, eu sempre levanto essa questão. Poxa, mas espera aí. Eu tô valorizando. Não tô querendo dizer, gente, que aqui a gente tem que ser vagabundo, ninguém tem que trabalhar mais, tá? Mas eu tô falando assim, existem algumas coisas que facilitam. Claro que a Sim, gente sabe das big techs que às vezes vem uma facilidade mascarada de sim. comércio que a gente acaba se Uhum. alienando também no consumo. Tem essa discussão. Mas a escrita já foi essa discussão, né? Sim. A escrita foi uma das tecnologias que foi discutida socialmente. E agora a gente luta tanto para que consigam escrever, para que Escrever. voltem a escrever. Mas são ciclos de discussões filosóficas e de Uhum. comunidades sociais que a gente precisa chegar e discutir. O uso do celular, o uso da IA, o uso da escrita, Sim. para onde que vai? E a sociedade vai se transformando. Né? Sempre vai ter algo a ser discutido É. para tirar o lugar do ser humano em algum momento. Mas como você falou, Audrey, como professor, né, a gente pode pro, né, professor, é difícil realmente, porque são muitas variáveis. Uhum. O que eu acho que é legal da tecnologia, por exemplo, é você começar a dar a sua aula, por exemplo, pensa naquela sala difícil, não precisa falar, tá? Mas se você tem uma Tô tecnologia mais lá não. que você Eu faz tô. um mapeamento para essa tecnologia, que ela te aponte que você está no caminho errado. Que você deixou de Sim. considerar que a sua aula tem 3, 4 alunos que não estão no mesmo nível e que aquela didática que você escolheu talvez não fosse a ideal para aquela sala. E você, como professor, insiste, porque talvez você já tenha aquela aula pronta. E eles que se virem para entender. Você quer Uhum. resultado diferente fazendo a mesma A coisa. mesma coisa, e às vezes a Exatamente. tecnologia fala assim: olha, troca só a chave, você está usando chave de fenda, mas era para ser uma chave Phillips. Será que não bate um pouquinho no orgulho também? Tipo assim, pô, o que que esse negocinho tá me ensinando? Tem porquê? Tem, Sim, sim. sim, Tipo, sim, cara, não vou sim, baixar minha bola pro negócio. sim, sim. Alguém usou o termo, o professor era o detentor do conhecimento, Uhum. né? Você agora, até apareceu em alguma coisa no Instagram para mim assim, um professor fazendo um discurso bem legal, bem legal. Ele falando justamente sobre a importância do professor mesmo em meio a todo esse cenário, né? Sim. E ele falou assim, ó, eu acho que ele é um professor de, acho que ele é um professor de física. Aí ele falou assim, cara, se você pegar esse assunto que eu vou falar aqui hoje e jogar no YouTube, você vai ter 1000 aulas. Provavelmente dessas 1000, a metade vai ser melhor do que a minha. Uhum. Você vai ter mais informação, você vai poder parar, você vai fazer um lanche, volta, para de novo, anota, volta. Você vai ter todo. E aí ele, mas eu tô aqui ombro a ombro com você. Achei muito legal. Tá legal. Ombro a ombro, né? No militarismo, né? Mas lembra do comportamento, né, que a gente estava É, falando. eu tô É, aqui ombro a ombro com você, eu tô aqui olhando no seu olho, eu tô aqui te dando força, eu tô aqui junto, eu tô aqui sentado do seu lado. Então, assim, e aí essa evolução social, né? O professor que era o detentor do conhecimento, ele vai ter que desenvolver outras habilidades. É o que você Sim. falou, né? Esse professor pedante que é É. dono do conhecimento total vai ter que ter a humildade de dizer assim, cara, Acho que eu preciso. o caminho é outro, é. né? Porque agora existe essa contradição, né? Porque assim, era uma sociedade em que algumas pessoas tinham o poder Uhum. do conhecimento. E o poder era uma delas. Uhum. Agora esse poder está distribuído. Ele já começou com o Google, agora chegaram outras plataformas muito melhores, que o Google vem uma bagunça, né? Assim, às vezes você põe no Nossa. Google, nossa, mas não é isso que eu quero. Aí rapidinho você já vai pro, Você mesmo. pro Gemini, já vai pro GPT. Então, assim, não, essa outra plataforma me entende mais. E realmente ela vai te entendendo pelos prompts, né? Chega uma hora que você pergunta mais ou menos, ela já sabe que é o Aldrin Sim. que tá ali e vai, né? Uhum. Mas agora está indo para uma sociedade que precisa rever os comportamentos, porque não é mais conceito, não é mais conteúdo, não é mais só o saber que está na mão de um. E Uhum. essa é a dificuldade, inclusive, porque, tá, mas como ele chegou nesse conhecimento? Quem será? Será que foi? É do meu? Será que é da inteligência artificial? Aí fica essa briga de ego, Essa briga de. essa briga de ego que precisa ser discutida. Né? Só não pode esquecer de levar em consideração que a gente vive em comunidade. Uhum. E a comunidade que vem construindo relações de poder. Né? E aí que se fala de currículo, de poder, porque às vezes o professor, isso eu estudei também, o professor, ele se forma numa academia, numa faculdade, e ele para um público que é diferente da sala de aula dele.
Às vezes o professor quer chegar na sala de aula e usar uma linguagem acadêmica para os alunos que não têm esse letramento geográfico acadêmico. Ele Uhum. está ali numa outra vida, né? No dia a dia, na correria, a família que não é o mesmo padrão, não é o mesmo modelo. Então tem várias variáveis, tem um monte de variáveis que o professor tem que considerar. E às vezes ele fica insistindo na aula Uhum. que ele tem experiência e não está dando certo, de repente uma tecnologia leva em consideração algo que ele não pensou. E às vezes é um aluno, é uma situação, é uma variável que ele muda ali, que é o que eu falei, troca a chave de fenda pela chave Phillips e ele consegue apertar o parafuso. E dá certo. Essa coisa, o que o André falou, você falou também, essa humildade, É difícil, cara. você Reconhecer, né? reconhecer a coisa do, né? E assim, só que a gente que está em sala de aula há algum tempo, claro, a inteligência artificial, da maneira que ela está sendo colocada, né, o João até falou, cara, a gente fala inteligência artificial, mas década de 50, acho que foi isso que o João falou, década de 50, o corretor lá, quando você está digitando, já é inteligência artificial, que, Sim. né? É antigo. É antigo, mas assim, eu cansei, cara. Tá dando aula no cursinho, assim, naquela plataforma de ter 400 alunos, né? E você aqui falando uma coisa e o cara aqui assim, ó, você dando aquela resposta da segunda fase, A, B e C, e o cara aqui olhando se a resposta da banca era Perfeito. essa mesmo. Você deve ter passado por isso Sim, também muitas vezes, sim. né? E aqui eu lembro um aluno, depois ela até voltou na escola, me abraçou, dizendo assim, professor, eu ficava sempre de cara feia na sua aula, pesquisando tudo, mas eu gostava muito da sua aula. Eu disse, cara, eu achava que você me odiava, cara. Eu tinha dificuldade de entrar na sala por causa dela. Porque assim, eu senti que ela estava me analisando o tempo todo, entendeu? E ela voltou depois de uns 3 anos, falando, cara, eu gostava muito da sua aula, né? E talvez por ela gostar, ela queria me desafiar mais e tal, né? Eu lembro que um dia ela estava aqui, aí ela guardou assim e falou assim, professor, mas na resposta tá falando tal coisa. Aí eu falei assim, lê a outra frase de onde você estava lendo. Porque eu fazia tanto aquela questão que eu Já sabia sabia até. Já tudo da sabe onde pesquisa. vão buscar, já Isso. sabia tudo. Aí ela. Porque Sem ela leu graça. rapidinho até onde ela. E não compreendeu o que eu tava falando. Aí ela leu aqui a outra. Sem graça, fica sem graça. Ah, é verdade, professor. É verdade. Conheço. Então, assim. E aí volta a coisa. O cara ele vai ter que estudar mais. Sim. Sim. Ele vai ter que conhecer mais. Tá disposto a isso? Exatamente. Exatamente. Porque é, se você era o detentor do conhecimento, tinha livro na faculdade, você deve ter passado por isso. O cara dizia assim, André, ó, o professor dava aula, e aí na faculdade. Aí dizia assim, ó, tem 3 exemplares desse livro na biblioteca. Você passou por isso, não, Nesp? Uhum. Eu Cara, passei sinologia. a gente já organizava assim, olha só, quando ele estiver passando bibliografia, tu corre, Porque alguém ia pegar. alguém vai Alguém ia pegar. pegar. Então você imagina, cara, o conhecimento estava resumido em 3 exemplares que alguém ia pegar e ia ficar com aquilo, ler. E você tem noção do poder que esse professor acaba tendo? Então Exato. a gente fala de novo da relação de Isso que eu poder. é isso que eu tô dizendo, E velho. ele, Então, o professor hoje, por conta dessa democratização da informação através das tecnologias, ele perde um pouco do poder. Sim, com certeza. Com Você certeza. quer ver, por exemplo, o que está mais se debatendo é o uso das telas, é o que mais está aí, ó. E a hora que você vai dar uma analisada, pesquisada, quem são essas pessoas que estão debatendo, estão batendo pesado, pega um exemplo no mundo inteiro, pega um país que está voltando. Às vezes é o cara que está ali, tá lançando um livro, que não é um livro digital, Uhum. e aí ele fica preocupado. E é tudo bem ele defender essas teorias, porque ele está lançando seus livros, né? E aí como é que quem compra? Eu sou um cara que estou lançando um livro, eu sei disso. Mas existe uma discussão mais ampla. Mas é uma questão de poder mesmo. Porque antigamente era isso, só tinha a tal da Barça, né? Então, É, aí mas... vamos falar de comportamento de novo. E poder. Piscou na minha aula, você perdeu o conhecimento. Não tem onde você buscar. Uhum. O livro era restrito, o conhecimento era muito restrito. era. Então todo mundo era aquela sala de aula que ficava ali quase que não respirava, indo anotando e tal, porque, nossa, Agora sem sim. ser nessa aula eu não tenho mais onde buscar. O meu livro só, o que eu tenho de material não dá conta. O professor está indo muito além do que está ali. Hoje,
muito além do que o professor. É uma inteligência artificial que faz uma mescla de vários Nossa, conteúdos. Não, e o cara busca em artigo, não sei de onde. Então, Cara, você tem no aí TikTok, você consegue muita coisa. aí é Mas exatamente isso que o aluno vai pensar. Professor, eu vou no TikTok, sabe muito é 1 mais que minuto e você. 30, ele me dá a sua aula de 5 horas em 1 minuto E e muito 30. melhor, às E vezes, né? com imagem, o cara falando melhor. Aí, É. você entende? Então, é uma sociedade que parte dessa sociedade, a sociedade docente, que se vê nessa transição de poder e conhecimento. Então, eu estou perdendo meu poder, não sou valorizado, Interessante. salário e tal. O aluno também não se comporta mais. Por quê? Porque o conhecimento, ele democratizou. E ao mesmo tempo, o papel da escola não vai deixar de ser protagonista Não. na sociedade De que a jeito gente nenhum. vive. A questão muito que é a da resistência com relação à tecnologia é justamente isso. A gente acha que democratizar o conhecimento é desconstruir a importância que a É. escola tem na sociedade. E não é. Porque a escola, e você complementa aí o que eu estou pensando, e a escola ela vai muito além do conteúdo. Quando Deus falou, metade da nossa conversa, Aham, conteúdo, aham, última coisa. aham. E aí a pandemia mostrou isso, né? Uhum. Nossa, muito. A pandemia mostrou Puta, isso. como assim? É, porque a escola vai além da sala de aula também, né? Existe o Lógico, banheiro da lógico. escola, né? Fala Que às vezes banheiro o da banheiro tá escola. bem na hora que o professor tá no melhor ponto, mas eu tô segurando para ir no banheiro, eu não quero saber. E o professor fala assim: não, só um minutinho. Às vezes o aluno tá precisando ir no banheiro naquele momento. Então, o banheiro é um espaço. O refeitório é outro espaço, muito importante, É, principalmente no ensino público, né? O refeitório é bom pra refeitório, caramba. na hora de um aluno que ele só come na escola. Então, e a cantina, né, no ensino particular, às vezes. Aham, Então, tem alguns outros espaços. A quadra, aquele garoto que é inteligência, a inteligência dele, o conceito, o conhecimento dele está na inteligência motora, que às uhum, vezes é desvalorizado na escola, a educação Sim. física, né? aham. Então, sim, são várias outras questões que a escola dá conta e que às vezes a tecnologia não. Convivência. O intervalo é um baita conhecimento. É. Hora do Opa. intervalo, hora do recreio, a hora que um vai conectar com o outro, às vezes sai briga, fala, nossa, a escola tem. Às vezes a briga sai, a gente, lógico, não gosta de violência, a gente até falou no outro podcast, né, que foi alguns momentos que a gente lembra da escola, mas assim. É um momento de conflito que o diretor às vezes tem que resolver junto com o professor, tem aquela conversa com os alunos, eles nunca mais esquecem. Às vezes esses alunos que brigaram vão ser os melhores amigos dali para frente. Então, Exato. também é uma situação que vai acontecer só na escola, né? Então tem muita coisa que acontece na escola que é um reflexo da sociedade. Então, comunidade, Cara, ninguém você tira. sabe que essa semana, você falou do papel da escola e tal, a gente falou, o Isaac, meu pequenininho lá, ele tá aprendendo a andar, né? Ele é especial, ele tá aprendendo a andar. E aconteceu um negócio muito interessante, cara. Eu entrei numa loja, minha esposa foi trocar um presente lá que eu tinha dado pra ela, que eu nunca acerto, né? É, eu nunca acerto, cara, presente pra minha mulher, é impressionante. Acontece, mano. É assim mesmo. Acontece nas melhores famílias. Eu falei que vou dar um vale agora, amor, vou dar um Mais vale. fácil. Só que ela vai falar, puta, e a criatividade? Isso, né? Impessoal demais, né, Exato. cara? E aí foi trocar, eu dei um sapato, trocou, voltou com 3. Né? Boa. Foi Só bom. foi Eu acho trocar. que é de propósito isso, né? Não, acho que não. Eu não vou concordar, não. E Não aí, sou doido. e aí o Isaquinho, eu tava andando com ele assim, e apareceu um molequinho, da idade dele, assim, do tamanhozinho dele. Aí ele ficou doido quando ele viu o Lógico. moleque. Cara, certeza que aquilo foi a escola que ensinou pra ele essa convivência. Ele ia perto do moleque, aí fazia assim, batia no moleque e saía correndo, cara. E eu segurando ele correndo. Sim. Aí daqui a pouco ele não via o moleque, ele dava a volta, aí chegava perto do moleque, batia no moleque e voltar. Ou seja, a Não, completamente. brincadeira, né? Sim. Essa convivência, Estar cara. E junto com os assim, e aí outros. a gente fala até de inclusão, Sim. né? Não sei se você quer falar de inclusão aí, Nossa, mas sim. a gente fala de inclusão que hoje eu vejo a importância da inclusão, né? Eu falo que todas as coisas que eu pensei e de repente até proferi, né, contrárias, né? Hoje eu tô vendo na prática a evolução do Isaac, mano, em sala de aula, no dia a dia, é incrível, é incrível, né? E a professora do Isaac, cara, ela é incrível. Ela é incrível, meu Deus, eu não tô lembrando o nome dela. Ah, mas acontece. Eu não Isso tô é muito. lembrando, mas a gente, em algum momento, a gente coloca o nome dela aí pra... E agora? Adriana?
falhou. Outro dia o Aldo esqueceu o nome do convidado. Não, é normal. Isso aconteceu aqui, ó. E Vai, vai Aldo, ser você muito. consegue. Cara, e assim, ela tava num nível, acabou o ano, ela mudou de nível para acompanhar o Isaac. Legal. Ela pediu pro diretor da escola Puta, da hora. para mudar de nível para ela Pra ir acompanhar. para acompanhar. Isso, né? isso que é legal. Mas assim, é letramento, né? Letramento docente. Porque o professor hoje, a gente sabe que cada vez mais vai ter um aluno Sim. com algum tipo de deficiência, seja autismo, seja alguma situação, né? A gente, aí, lógico, vai entrar no conceito da deficiência ou do comportamento, mas é o letramento. E inclusão é um conceito muito amplo também. Tava falando com, encontrei uma mãe de uma menina que estudou com a gente na escola, né? Eu como diretor de escola, que ela me falou, nossa, diretor, minha filha, né, não vou citar os nomes, mas minha filha tá lá na PAI, ela é outra menina, e ela era muito resistente de levar a menina na PAI. Aham. Uhum. E eu tentava convencer de várias maneiras, o mais flexível possível, para que ela tivesse essa parceria com a PAI, mas ela tinha uma resistência, medo de deixar a menina lá. Daí ela começou a me falar, mas a gente já sabia disso. Aham. Eu tenho essa formação em psicopedagogia, eu tenho muita noção, e a gente vai trabalhando ano após ano, né? Ela falou assim, nossa, e aí você vê como que eu falei, o que você viu de diferente lá? Que eu fiz questão de perguntar, porque é conhecimento, é Sim. informação. Ela falou assim, não, porque, nossa, é diferente, lá eles são preparados. Por exemplo, ela gosta muito de abrir e fechar a garrafa. Ela fica um tempão fazendo isso, só que ela teve que aprender a abrir e fechar a garrafa. Então, eles ensinaram isso para ela, levaram em consideração a deficiência que ela tem, a parte de concentração, e ela aprendeu, então ela gosta muito, e eles vão aprendendo questões nesse sentido. E às vezes o pai, a família quer que o aluno saia da escola alfabetizado, mas para ele, para algumas questões, para alguns alunos, é um comportamento, é um aprendizado Ah, sim, não tenha diferente, dúvida, novo, não tenha dúvida. que é um ganho absurdo conseguir ir no banheiro sozinho. Nossa, velho, isso E, é. e aí o professor fala, pô, e ele nem percebe que agora o ano passado o aluno ia no banheiro sozinho, agora está indo. Talvez é muito mais considerável esse conhecimento daquele aluno que estava tirando 7 está tirando 10. Sim, com Uhum. certeza. E essa é a comunidade escolar. Né? O aluno que convive, o aluno que está tirando 10 convivendo com o aluno que consegue ir no banheiro sozinho. E não adianta a gente achar, mas na escola tá difícil. Lá na empresa vai estar do mesmo jeito. É a comunidade lá daquela empresa. Então, é a escola preparando para o mundo do trabalho. Aham. Né? Que a inclusão também tá no mundo empresarial. Uhum. Então, é saber conviver. E aí eu preparo o meu aluno da escola adventista, eu fazendo propaganda, né? Para essa inclusão, porque ele pode ser o diretor de uma empresa. Sim. Ele pode ser o gestor, é o sonho da família, mas aí ele vai ter essa diversidade da empresa. Então, é ele ter esse entendimento, esse letramento também com a inclusão. Ela é importante, ela faz parte da sociedade. Você não pode fechar o olho para o que está acontecendo. É o seu filho, Uhum. às vezes é o filho do dono da empresa. Uhum. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento cada vez maior, porque hoje, por conta do conhecimento cada vez mais democrático, a gente sabe, as pessoas conhecem os seus direitos, né? Sabe que o filho tem direito a isso, que o filho tem direito à escola regular, né? Independente da deficiência. Então, e isso é importantíssimo, é viver em sociedade, considerando cada diversidade. E a gente tem uma mania de querer um padrãozinho só, né? Aham. Eu prefiro a sala de aula, que é só nota 10. Se tiver 3 alunos de inclusão ali, você já não me coloca lá. Né? O diretor também, às vezes, dá nesse não, mas chega lá um pai, não, ó, vai tentando empurrar aquela família para outra escola, porque às vezes a escola não tem a estrutura adequada para aquele Sim. tipo de deficiência, mas aí não tem, então o que que a gente pode fazer para adequar? Faz parte. Não, e a gente volta para a questão da gestão, né? E a questão financeira também é importante, porque assim, ó, o Isaac, falando de inclusão, né? Sim. O Isaac tem 3 anos e não anda. Uhum. Então, todos os molequinhos da idade dele andam, vão ao banheiro sozinho, tudo. Ou seja, vai ter que ter uma professora Sim, pra acompanhar. e já tem uma cuidadora, né? Não é nem cuidadora que chama, né? É outro nome, né? Lá em Agente Cajamar, educacional. Agente educacional. agente Aqui de também, apoio, né? né? Agente de apoio. Isso. Um agente de apoio porque são crianças de 3 anos, então já tem que ter, ou seja, tem 2 pessoas em sala de aula, Uhum. né? E tem que ter uma pessoa para acompanhar o Isaac. Sim. Ou seja, e aí, onde existe também a sobrecarga do professor? Muitas vezes, o cara coloca essas demandas em sala de aula e coloca só o professor para resolver isso tudo. Sim. Hum. Se vira. Então, assim,
eu tenho, graças ao conhecimento que a gente tem, às possibilidades que a gente tem, a Prefeitura de Jundiaí dá essa possibilidade, né? Em algum momento eu tive que brigar por isso, né? Mas dá essa possibilidade. Então tem uma pessoa para ele, porque assim, Não. ele vai ao banheiro, ele não anda. Alguém tem que andar com ele, Sim. né? Então assim, agora vai ser uma outra demanda, porque agora ele tá andando com um andadorzinho que ele parece o eu fico zoando ele, né? O vilão lá do Homem-Aranha que tem um monte de patinha assim, Octopus. Ó, o Dr. Octopus. Porque o andadorzinho dele é muito fera assim, e ele fica andando com aquilo. Vai ter que ter alguém para supervisionar aquilo, para vestir aquilo, para ver se a escola tá apropriada para aquilo. Então, assim, eu fico feliz porque todo esse apoio está sendo dado para o meu filho, mas ao mesmo tempo eu também compreendo o professor que diz assim, cara, eu não estou preparado para isso. Tem que ter alguém comigo. O cara dando também um grito de. Porque, assim, tem muito de inserção e pouca inclusão. Né? O cara joga lá na sala de aula, você faz uma questãozinha diferente para ele fazer lá, tal, né? E não tem essa inclusão de verdade, uma pessoa com ele. No público a gente tem mais essa possibilidade. A gente tem lá a galera que fala linguagem de Libras, né? Linguagem de sinais, para o Sim. cara, né? Que faz essa leitura, Braille em algum momento. Então, assim, na iniciativa privada, isso é custo. Né? Não que no público não tenha custo, mas é público, né? Então, assim, e aí é um embate gigantesco, essa inclusão com relação a ganhar mais ou menos. Capitalismo. Vai, André, começa aí agora, Não, vai. vou ficar quieto. Capitalismo selvagem. Eu vou ficar quieto. Não, mas faz todo sentido. Mas faz parte da formação continuada, do letramento. Esse professor precisa desse apoio, mas aí faz parte da gestão, seja pública ou privada, preparar esse professor, porque quando você não sabe, não tem a informação, uma coisa que gera é a insegurança. Insegurança gera medo, gera resistência, porque eu não sei como lidar. Eu gostaria, mas eu não sei. Eu sei geografia, eu não sei desse tipo de comportamento. Né? Então, assim, às vezes aquele aluno meu, ele evoluiu. Como eu disse, ele está indo no banheiro, ele está conseguindo se trocar sozinho, ele consegue comer sozinho agora. Tem aluno que não conseguia, agora consegue. E o professor nem sabe, não tem essa troca de informação, às vezes até com o próprio agente, né? Então, mas é informação. Eu acho que o agente ele sempre vai ser importante para estar ali junto com o professor, porque é, um, é uma comunidade na sua sala. Dentro da sua sala de aula tem uma comunidade escolar também. É uma comunidade dentro da É comunidade. muito grande. Então, Exato, ali exato. você precisa dar conta do aluno de inclusão, como do aluno que performa bem, como o atleta que está na sua sala de aula, que às vezes não performa tão bem, mas é super inteligente, né? Se destaca e às vezes vai ser muito mais rico do que o professor que tem todo o conhecimento com ele, né? E aí a parte de riqueza, de poder, ela é relativa, né? É subjetiva. Então, e aí o professor fica batendo em cima daquele aluno que só quer saber de jogar bola, né? Enfim. E tá tudo dentro da sua sala de aula. Então, tudo isso, como eu falo, tem a ver com o letramento docente, tem a ver com entender a sala de aula, entender que a sociedade hoje, antigamente escondia todo mundo dentro de uma sala de aula com alunos com alguma deficiência. Outra sala de aula não tinha deficiência, mas era muita dificuldade, e a turma A, que também não era fácil, porque todo mundo Eu passei super por inteligente. E era até letra mesmo, né? Era A, B, C, D, I. Cara, não, Ia embora, J. minha escola tinha isso. Eu fiquei na turma A, mas eu lembro que tinha B, A, C, no terceiro ensino médio. Foi feita uma classificação depois vindo do Se ensino você médio. chegasse e falasse assim, você tá em qual sala? Eu tô no segundo J. Então, puta, tá Você não falava nada. até um animal. Não falava nada, você tava no Exato, J. eu E lembro você? que Eu tô no A. Então, eu lembro que a minha, que era o A, era lá no topo da escola. Última turma. Mas A B até isso, sim. era sim. no porão. Cara, era era- loucura isso, cara. É loucura. Então, era a sociedade da Exato. época, né? Mas assim, eu aqui o advogado do diabo, né? Eu vou e volto um tempão, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a escola é a reprodução da sociedade, e a sociedade Sim. também tem essa concorrência. Tem, Sim. tem. Né? A gente chegou a um ponto também que eu lembro que eu dava aula na escola X e começou a fazer isso.
no final do bimestre, colocava uma lista de Azer, Ponto. acabou. Sim. A lista do vestibular, Sim. quem passou e quem não passou. E aí, cara, gerou um problema de processo, de pai que estava expondo o menino. Então, assim, em vez de você chegar pro seu filho e dizer assim, filho, tu ficou em último na lista, cara. Vamos conversar o que a gente pode fazer para melhorar? Pai, ó, eu não. Meu negócio é o esporte, eu não dou conta disso. Beleza, mas vamos fazer pelo menos Básico, o né? básico. Basicão. Não fica no último, não. Fica ali no meio da tabela, ali, pelo menos, né? Do Brasileirão, para não cair, né? Então, assim, também tem essa, né? De você. Hoje não pode se falar em competição, hoje não pode se falar em. Né? Eu ouço até. No meio que a gente vive, muitas vezes o cara assim, não, eu não gosto de esporte que você vai competir, porque vai que eu perco. Vai que eu perco, vai que. É, amigo, se você perder, levanta e treina de novo. É, é. Né? Levanta. E aí é isso. Se o faixa branca deu no faixa roxa, amigo, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Sim. Vai tomar a faixa do faixa roxa? Não tem que Não, dar vou dizer, uma. amigo, vamos lá, vamos treinar. Você não pode. Né? Você faixa preta lá, se meu faixa roxa levar um pau do branco, eu digo, amigo, você, vamos pra cá, vamos pra reciclagem. Mas não, é mais fácil dizer assim, ô branca, segura aí, não vai bater no roxo não, porque senão... Fica Então, ruim. as coisas estão se invertendo. Claro, a gente tem que incluir, eu falo isso com propriedade, e eu posso falar tranquilo que ninguém vai me processar, porque eu tô falando do meu filho, né? A gente tem que incluir, mas eu também sei que na sala lá do Isaac tem um moleque que é nota 10 e ele precisa fazer o vestibular da medicina, que talvez o meu não vá fazer. Que vai ser o médico de muita gente aí. Tá? Então, assim, eu não posso também, em detrimento da inclusão, esquecer que a gente vive num mundo de competição. Sim. E aí tá o desafio na mão de quem? Do Beleza. professor. Exato. O lance é esse, O pra mim professor tá ali. é o que falta É engraçado que a gente só joga pro alto, né? E cai Solução no zero, colo, né? não, e cai no colo de quem? Do professor de novo, né? De novo. De novo. De Então, novo. Por isso que a gente tem que ser fera, mano. por isso que tem que ser valorizado, É. principalmente financeiramente. E o professor tem uma autovalorização. Quando ele chegar e entender que o médico, né, e o aluno de inclusão tá ali. O Aham. prefeito tá ali, o médico Aham. tá ali, o Aham. biólogo, o futuro geógrafo, né? Às vezes a gente dá Aham. uma aula boa, daqui a pouco fala, viu, tem 10 alunos aqui que vão fazer geografia agora, passar na faculdade. Mas por quê? Porque a gente gostava da sua aula. É. Tal. Ah, Então, sim. tá tudo no colo do professor. É. Toda essa comunidade escolar, na verdade, é um reflexo do que vai acontecer no futuro, né? Mas é, tem a competição, ela é natural. Eu falo muito sobre comportamento. Se você colocar ração, os cachorros vão disputar aquele negócio de ração. Então, é meio que do meio, faz parte do Sim. sistema Sim. total, geral, essa competição por espaço, por poder, seja um poder de comida, seja um poder de conhecimento, faz Aham. parte, é bem Aham. complexo. Mas a sociedade ela tem esse poder de ter essa leitura, esse letramento, esse entendimento de falar assim, não, tá, existe a competição, mas tem que existir a inclusão, Sim. né? Porque, afinal de contas, eu preciso entender é, cada aluno, cada situação, e é um Ah, que baita difícil. desafio para o Isso é difícil professor. pra caramba, cara. E isso envolve formação. Porque se o aluno estiver bem informado, ou se o professor estiver bem informado e ele continuar essa boa formação, ele vai se sentir um pouco mais seguro. Ele vai ter um pouquinho mais de entendimento. E também não pode. Eu tinha um professor, quando eu fazia direito, é, ele falava que as relações foram judicializadas. Sim. Antigamente, se a bola caísse na casa do vizinho e quebrasse a vidraça, o cara ia lá e dizia, vizinho, meu filho chutou aí, vamos consertar a vidraça. Ah, beleza, a gente conserta aí, depois faz um churrasco, tá tudo certo. Hoje não, nem falo com o vizinho, já processo porque a Sim. bola, né? E hoje eu acho que existe, vou fazer um neologismo aqui, nem sei se vou conseguir fazer um neologismo, mas uma laudarização da sociedade, não sei se existe essa palavra, de repente eu fiz agora. É, também a extremidade com relação, o extremismo com relação aos laudos, né? Hoje faz parte, às vezes você fala alguma coisa pro aluno e ele diz assim, ah não, eu não faço isso porque eu sou TDAH. Eu não faço isso porque eu sou aquilo. Eu não faço isso porque eu sou... Ou seja, isso virou um escudo para enfraquecer o ser humano a vencer as suas dificuldades. Então, assim, e as famílias parece que compactuam com isso.
né? De você facilitar esse caminho de alguma forma, conseguindo laudos ou laudos, sei lá, nem vou ser leviano a ponto de dizer isso, mas é, mais uma vez, o Isaac, para mim, ele vai conseguir tudo. No meu coração, eu acredito que ele vai conseguir tudo? Não. Mas eu quero fazer ele chegar ao máximo que ele pode. Eu não pode dizer para eles, não, ele não vai andar. Não, cara, ele vai andar e eu sonho ele botar o kimoninho, assistir uma aula e rolar nós três lá. Tá? Eu não vou dizer assim, não, ele nunca vai rolar com a gente porque ele tem essa deficiência. E o que eu vejo as pessoas fazendo é isso, né? Você pega essa muleta e protege seu filho, se é que isso é proteção, e o mundo tem que ir se adaptando, Uhum. se adaptando, se adaptando, e a sala de aula vai se adaptando, e parece que o caminho vai sendo facilitado, né? Claro, existe a deficiência, vários níveis de deficiência. Eu frequento a Maraty, cara, eu falo que todo mundo é tipo uma pai, aqui em Uhum. Jundiaí. Uhum. Eu falo que todo mundo tinha que passar naquele lugar, cara. E assim, eu que sempre fui atleta, sempre gostei de esporte, sempre era um mundo que na minha cabeça não sei nem se existia aquele mundo, né? De pessoas, e eu sempre falo isso pro Isaac, né? São atletas da vida. É o que você falou. O cara tá ali 3 anos para ele conseguir botar a calça dele, mano. Né? Tem mães e pais que têm 2 filhos que é os dois, cara. Os dois. Né? E lutando ali. Eu vejo pessoas com deficiências tão menores querendo ter a vida facilitada e fazendo uso disso, né? E as famílias apoiando. Né? Então. É claro que cada família enxerga o mundo de Uhum, um jeito, né? uhum, A gente nunca sabe o porquê que enxerga dessa maneira, né? aham, Uhum. Não sabe o tamanho da dor para buscar uma Exato. facilidade, né? Exato. uhum. Mas existe sim esse outro lado. Minha irmã, ela dá aula de esporte adaptado, então você vê quando você assiste uma Paralimpíada, por exemplo, você fala assim, meu, esse cara não podia nadar. Só que simplesmente ele é o maior medalhista olímpico Uhum. com a deficiência múltipla Aham, que ele tem, aham. né? Mas é o que eu falo, é realmente estar com a lente certa, né? Às vezes eu tô com Exato. uma lente dentro daquilo que eu acredito, eu não tô com a lente daquela pessoa, que às vezes ela já é enfraquecida e enfraquece o filho, Aham, né? aham. Mas a gente, e aí que eu falo, que é sempre tentar entender mesmo o porquê daquilo. Porque senão a gente também fica resistente a Sim, algumas Uhum. situações. sim, E é natural, porque a Sim. gente tá ali lutando na vida, desenvolvendo, tentando, buscando, mas nem todo mundo tem essa mesma visão, né? Então, uhum, é ter essa sensibilidade de tentar enxergar essa sociedade, né? Que sim. faz parte. Sempre vai ter aquele que vai conseguir, vai vencer sem condição nenhuma. Fala, como é que esse cara passou nesse concurso? E outro cara que tá ali, pai e mãe, empresário, médico e tal, e não passa, né? Não passa, não consegue, não É. vai, né? Então, existe essas diferenças, sim. Vamos indo para finalmente. Finalzinho. As últimas. Senão a gente vai Senão ele ficar vai aqui. embora aqui. Já vai É. vai O ficar. Adelso, tudo que ele pergunta, o cara sabe, mano. Não, não, é que tá dentro do meu conteúdo aqui, tá dando certo. Tudo que a gente pergunta. Ah, mas antes da gente ir para o bate-bola final, que ele já participou do bate-bola Vamos final, ver se vai falar você igual. vai vir lançar seu livro aqui, Sim. mas se você quiser dar uma Uma palhinha para palhinha a do que galera é. que, né? Cara, é um livro. Primeiro eu queria agradecer também. Falei muito de inteligência artificial, né? E eu tenho tido uma oportunidade muito legal. Comentei sobre a professora Márcia, tem também a professora Cláudia, né? Professora Cláudia, Cara, educadíssima. elas têm me ampliado muito a visão. Era importante, é importante eu ter esse conhecimento, esse contato com o pessoal ali da cátedra, né? De ver ali, de poder participar online ou presencial, até para a empresa, né? Para tudo que eu tenho tentado contribuir com a sociedade. Então, mandar um abraço para as duas. É, o livro, cara, foi, na verdade, uma situação que eu vivi difícil e eu precisava me apegar em alguma coisa. Eu sempre quis, né, ter um livro. E eu já palestrei muito tempo sobre liderança e tal. E eu vi uma necessidade, de uma visão de liderança mais ampla na sociedade. Desde a educação, os professores, a gestão escolar, ao meio militar que eu vivi. Aí eu falei, por que não criar um livro
de conhecimentos de liderança, para que quem lesse não só soubesse da minha história, mas visse que ele também poderia ter uma liderança própria, Uhum. né, como eu disse aqui do emagrecimento, como alcançar isso. E no meu livro eu falo muito, dando um spoiler, né, eu falo muito de coisas difíceis que eu vivi e que me empurraram para um conhecimento de liderança, principalmente a liderança pessoal. Saber que hora é a hora de avançar, que é a hora de estagnar, a hora de recuar. Então eu falo um pouco sobre isso no exército, né, no meio militar, no mundo das lutas, né, para chegar à faixa preta, você Legal. acaba virando um líder, só que antes Muito você massa. chega na faixa branca, Sim. né, sem saber muita coisa, sem conhecer o seu corpo. Então, no Gil, você tem que conhecer muito seu corpo para rolar, para se contorcer, né? Aham. E às vezes você não consegue se contorcer porque tem um pneuzinho ali que não tá ajudando, você tem que tentar tirar aquele pneu do carro para conseguir fazer aquela posição. E no meio educacional. Então, eu falo nesses três meios, né? Na luta, na educação, e no meio militar. O que eu aprendi. Falo um pouco sobre família, qual a influência da minha família. Meu pai foi bombeiro, um oficial de bombeiro, então eu falo um pouco sobre a minha relação com meu pai, com a minha mãe. E aí eu já vou dando uns toques na área educacional, na área da família, né? Para os pais que lerem esse livro, como a liderança no seu filho, como você cria na infância, que é o principal, o que isso pode gerar de carga de liderança nele. Então é um livro bem, bem amplo, bem legal, chama Mil Batalhas. Eu achei que ia dar pouco, acho que ia dar mais ou menos umas 150 páginas. Eu Pô, tentei legal. segurar para não ser muita coisa, né? Pra Tem lançar uma o galera que 2, não pra quer poder ler. lançar o 2. Mas vale a pena, viu? O pessoal que já leu uma prévia aí, ainda não está pronto graficamente, mas o pessoal tem gostado. A professora que vem aí, diz ela que gostou, né? Chama Mil Batalhas, então Legal. quem quiser vale muito a pena dar de presente. É bem Vai vir legal. lançar Vai aqui, vir Boa. a lançar gente aqui, vai com falar certeza. sobre o livro, Isso aí. né? O Adelson é sócio daqui, né? Exato. Sim. Faz parte já. É da família. Vamos lá, nossas perguntas finais, Adelson aí Você para já sabe, você já mas sabe, o bate-bola, né? Só pra gente conseguir manter aí o o padrão. padrão pode ir pro. Vamos lá, um professor barra matéria que Te marcou marcou. sua vida. O professor que marcou, eu falei da outra vez, eu continuo, né? Que é o Chico, professor Chico. Falei que era o professor de história que eu tive. Professor muito bom no ensino médio. E ele que tinha essa condução da aula, eu era um cara que sabia muito além da história, né? Era formado em história, filosofia, direito, e aí quando ele ia falar qualquer coisa, era aquela coisa complexa Legal. que acabava abraçando, você não esquecia nunca mais da aula dele, o professor Chico, de Legal. história. Momento feliz que você teve na escola. Que te Na marcou. escola, eu nem lembro o que eu falei da outra vez, olha eu me contradizendo, né? Não, Não, outros Deixa eu tem momentos, né? outros, tentar tem lembrar, um outros, momento né? feliz Não, na outros escola. momentos. E agora, hein? Tentar lembrar. Nossa, Como foi aluno, ruim, né? hein? Como Como aluno. aluno, Como como aluno. aluno. Nossa, faz tempo, né? Como aluno. Entregando a idade, né? Pode ser faculdade também. Paz. Cara, eu na faculdade eu tive foi um momento bem desafiador para mim lá, porque eu era militar, sendo formado em geografia foi bem difícil, mas eu fiz muitos amigos, né? Eles me ajudaram muito a ter uma leitura de mundo na faculdade. Mas acho que um momento feliz na faculdade foi quando eu consegui me formar. Ah, mas é uma Formatura. Não porque eu alegria. queria fugir da faculdade, porque demorou muito, teve greve, teve tanta coisa, foi tão desafiador, eu tinha que viajar de Campinas para Rio Claro, eu cheguei a trancar alguns meses a faculdade, porque eu não conseguia dar conta, mas a hora que eu me formei foi muito feliz. Top. Momento Um vexatório. pra esquecer da escola. Na escola foi da que eu falei lá, de algumas brigas, né, que eu tive, que infelizmente eu não era briguento, mas o pessoal, a hora que eu via, tava lá tendo que me defender, mas eu sempre me defendia, não era espancador, não, só dava uma imobilizadinha só, E tá já tudo certo. era. 13 anos imobilizando a galera. É que eu comecei judô com 6 anos de idade, né? Ah, Então, Eu comecei judô cedo também, com tinha uns 10. 14, 15 do ensino médio, já competia, fazia tanta coisa. Mas o pessoal vinha dar uma testada de vez em quando. Se eu tava bem no judô. E pra finalizar, Uma mensagem. microfone aberto aí, uma mensagem Mensagem pra pra galera. galera que tá na escola. Aluno, professor, pra todo mundo. Aluno, Os acho que é alunos. aluno. Pro aluno, da outra vez eu falei pra pensar na vida além da escola, lembro disso, né? Mas hoje a gente usou bastante a palavra letramento, né? Então, para que o aluno ele tenha um entendimento da vida dele.
Principalmente vocês que às vezes pegam ensino médio, né? Então, existe uma pressão, às vezes, da família para ser médico, para ser advogado, mas é importante lembrar, o aluno lembrar dele, né? O que que eu gosto, para onde eu quero ir, o que que eu quero ser de verdade, né? A vida não é só a escola, como eu disse lá, não é só Uhum. prova, não é só vestibular, eu vou trabalhar com alguma coisa, né? Eu tenho esse perfil, não tenho. É preciso a gente se conhecer, né? É ter esse autoconhecimento para a gente conseguir progredir. E a vida é muito ampla, não tem só uma profissão. Então, tô eu aí para dizer, né? A gente pode ser feliz em muita coisa. Fica verdade. tranquilo que a gente Verdade. consegue. Depois lá na frente a gente dá um jeito. É verdade. Muito bom. Adélcio, Obrigado. valeu, cara. Foi muito Eu legal. que Você agradeço. sempre Foi muito abrilhantando aqui nossa mesa, né, cara? Bom pra caramba. Parte 2 já veio, agora vem a parte 3 É com a o parte livro. 3, né? Ah. Tá igual a Rambo, mano. Mas o livro é um tema interessantíssimo. Não, a Eu gente vou vai até falar aproveitar esse livro para retomar, né, algumas questões aí sobre liderança, o quanto é importante a pessoa entender que ela precisa ser líder dela mesma, até para a questão de saúde, para as empresas, né, para as escolas, o professor entender uma liderança, mas não como chefia. É uma liderança como um entendimento da vida mesmo. Legal. Maravilhoso. E o Adélcio deixou aqui pra nós, ó. Um presente pra nós. Um presente aqui. Dica de leitura, as 48 Leis do Poder. Robert Greene. Legal. Depois a gente coloca no Instagram aí pra galera Indicação. ver também, a com indicação. certeza. Né? Galera, valeu. Andrezão, Muito obrigado. mais um pra conta. Joãozinho, top demais. O João tá sempre com a gente aqui nos bastidores. Nos bastidores. O João é nosso anjo. E antes de terminar, eu mandei uma mensagem aqui para minha esposa, professora Aline, a professora do meu filho. Aí, Boa. professora Aline, vai que você está assistindo em algum momento. Obrigado por tudo que você tem feito pelo Isaac, tá? Deixa aí a gratidão da nossa família. E Academia Céltica, Bike Hotel Serra do Japi, valeu Shopping. pra caramba. Car Shop, obrigado pela parceria. Tamo sempre junto. Tamo junto e que venham mais É patrocinadores. isso. E like, compartilha, Isso. comenta, se inscreve, por favor, se inscreva no canal. Fechou? Valeu. Tamo Beijos, junto, meu pode povo. pro na área. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.